Fala galerinha, beleza com vocês? Começando aqui, antes de tudo, agradecendo aqui ao novo membro do canal, Ryan Santos, e também ao Sou Jonas e a Michele Perna por estar completando 2 meses de membro, e com isso recebem o novo selo do canal. Então, como estou sem assunto para conversar nesse momento, vamos então direto para o manhwa. Então vamos para o manhwa? A história começa com alguém segurando uma peixeira. Eu não pude fazer nada quando o apocalipse começou. Eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Agora, por onde devo começar? Vemos um jovem está com a peixeira na mão e uma vaca está amarrada. Ele está preparando para dar um fim a essa vaca. E algumas pessoas começam a falar: o que há de errado com o segundo filho da família Zou? Aquelas vacas são importantes para os negócios. Mesmo assim, ele está prestes a matar todas elas, mesmo sendo um perdedor. Ele não deveria fazer tal atrocidade. Então vemos que várias pessoas estavam do lado de fora, observando o que o jovem estava fazendo. O senhorzinho começa a falar: e aquelas vacas são como um tesouro para o segundo filho. Eu não entendo o que o motivou a fazer isso. Então ele ergue a peixeira para cima, enquanto o povo fala que ele enlouqueceu. Ele prepara para dar o golpe dizendo: não posso mais perder tempo. Então a garota aparece dizendo: já chega, Josuo, não acredito que você levou a sério o que falei ontem. Mesmo que você mate todas as vacas da família, consiga receber no máximo 100 mil yuan por elas e depois me oferecer como presente, eu não vou casar com você. Pare de sonhar acordado. O jovem mestre Lin já prometeu se casar comigo e ainda vai me oferecer 200 mil yuan e um carro de presente. Você deve saber o quão rico ele é, mas se você não tiver mais vacas para vender, como vai sobreviver? Apenas desista, Jojo. Ele fica apenas calado observando enquanto ela falava essas besteiras. O outro continua falando: tudo isso por causa de uma garota? Não seja idiota, Jojo. Você ouviu o que ela disse? Não mate as vacas, não vale a pena. E a senhorinha fala: sim, amanhã a tia te apresenta para outras garotas. Ainda tem muitas garotas solteiras aqui no vilarejo. Ele vira com o rosto obscuro e diz: já terminaram de falar? Se já terminaram, então saiam daqui. Não me façam perder tempo. Então a garota cerra os dentes com raiva e diz: ora seu! Eu vim até aqui para te aconselhar a desistir dessa sua ideia estúpida. E é assim que um lixo como você trata meu ato de gentileza? Ela vira as costas e começa a se retirar, enquanto ele apenas observava. Enquanto ela se retira, um casal começa a se aproximar. Filho, o que você está fazendo? Então, na hora que ele nota, ele vira rapidamente. Se você estiver com algum problema, pode falar conosco. Por que está matando as vacas? Sim, Jojo, abaixa essa faca. Ele, percebendo, solta a peixeira e diz: pai, mãe, ainda bem, vocês estão vivos. Isso é ótimo. Então o careca começa a falar: isso do nada virou uma cena de novela. Voltamos para o nosso prota. Pai, mãe, não se preocupem. Dessa vez, eu vou proteger vocês, incluindo o irmão mais velho e a Join. Não vou deixar eles se machucarem. Josuo, o que aconteceu com você? Do que está falando, filho? Por que está dizendo essas coisas sem sentido? E assim ele fica limpando o suor que estava em seu rosto. Pai, eu não estou louco. Essas vacas precisam ser abatidas. Não dá para explicar agora. Se vocês confiam em mim, não tentem me impedir. Eles dois começam a olhar um para o outro e, respirando fundo, ele começa a caminhar, enquanto a esposa diz: querido? Ele pega a peixeira e diz: eu não sei por que você está matando as vacas, mas eu conheço o filho que eu criei. Você se tornou uma boa pessoa e conseguiu entrar na faculdade. Você definitivamente é mais esperto que nós. Então ele sorri dizendo: pai. Então o prota, satisfeito, sorri. O pai do prota agarra ele pelo pescoço e diz: vamos lá, o pai aqui vai te ajudar. Então a mãe sorri e começa a caminhar. E a senhorinha começa a dizer: Feng, você deveria impedi-los. Mesmo que seu filho tenha enlouquecido, o seu marido não deveria participar dessa loucura com ele. Então ela, olhando para trás, diz: a única louca aqui é você. Eu também vou ajudar. E com isso, os 3 caminham até lá. O pessoal começa a se retirar, dizendo: é o fim. Por que a família Zou inteira enlouqueceu? Não me admira o segundo filho ter levado um fora da filha da família ali. Ele é maluco, quem iria querer se casar com ele? Ele pega o celular pensando: não, eu não tenho tempo suficiente. Tenho apenas 4 horas sobrando. Preciso me apressar. Ele levanta o celular dizendo: alguém poderia me ajudar a matar as vacas? Preciso de 3 pessoas. Pago 500 yuan para cada. Quando ele fala em dinheiro, o pessoal vira a cara com os olhos brilhando. O loiro se aproxima dizendo: eu sou forte, deixa eu te ajudar. E o outro, dando joinha, diz: não escute ele, eu sou mais forte, me escolhe. E o prota começa a apontar escolhendo eles, enquanto eles ficam olhando um para o outro, tendo um ao outro como rival. Ele escolhe esse outro camarada, e assim vemos que ele escolheu esses 3. Eles se aproximam perto dos pais deles, e ele começa a fazer uma ligação. Chefe Jeng, aqui é o Jojo. Sim, estamos vendendo as vacas da família, só aceitamos dinheiro. Sim, estou com pressa. Eu posso te vender por um preço menor que o mercado. Chefe Jeng, tente fazer negócios com algum açougue. Se conseguir vender tudo, te dou um desconto. Certo, já estou a caminho. E assim ele finaliza e coloca o material em cima do caminhão e começa a se retirar. Então ele coloca a bolsa no chão enquanto os pais dele se aproximam, chamando ele pelo nome.
Ele fica contando as notas e ela fala: nós fizemos tudo isso, mas é uma perca enorme de dezenas de milhares de yuan. Ele abre a bolsa enquanto vemos várias notas aí dentro. Mãe, pai, em breve vocês saberão por que eu fiz isso. Vocês precisam ir para casa. Até eu voltar, não saiam de lá e nem abram a porta para ninguém. Não importa o que aconteça. O pai dele olhando diz: certo, confiamos em você. Afinal, você nunca nos decepcionou. Ele abre a porta. Nunca deixaremos de apoiá-lo. Não importa o que aconteça. Ele abre a porta da caminhonete e começa a falar: lembre-se do que eu falei. Fechem todas as portas e janela. Não importa o que aconteça. Não saiam de casa. E assim vemos a cidade e ele começa a andar. A comida que tem no celeiro da família é o suficiente para durar um mês. O que eu preciso agora é de armas, medicamentos e pólvora. Tenho mais 2 horas. Em 2 horas, o apocalipse zumbi irá acontecer. No início, a maior parte dos animais irão sofrer mutações, se tornando criaturas cruéis e sedentas por sangue. Irão atacar qualquer criatura viva que encontrarem. Logo depois, os humanos que foram infectados também vão começar a atacar. Vão perder a sanidade e não sentirão mais dor, apenas desejo e fome por carne humana. Uma vez que for mordido ou arranhado por essas criaturas, será tarde demais. Depois de apenas um mês, a maioria dos humanos foram infectados. O mundo se tornou um verdadeiro caos. Em apenas um mês, sobraram menos de 1 milhão de sobreviventes. Na minha vida passada, quando tudo começou, eu não pude fazer nada. E assim vemos que ele está no chão, enquanto ele vê que os pais deles não sobreviveram. Pai, mãe, irmão, Join, não consegui proteger nenhum deles. Eu não sei por que eu renasci, mas já que eu ganhei outra chance, não vou deixar aquilo acontecer outra vez. Eu comprei vários barris com diesel, um gerador, todos os tipos de fios, lanternas, linhas de nylon e algumas baterias. Algumas armas de autodefesa como serra elétricas, machado, pás e etc. Vários kits de primeiros socorros, alguns analgésicos, antibióticos, gases e bandagens. Eu mesmo comprei tudo. E por último, mas não menos importante, pólvora. E assim, ele se aproxima de um local e começa a adentrar. Na atual situação, é apenas necessário ter pólvora no estágio inicial do apocalipse. Assim, poderemos ter vantagem. A pessoa que tiver mais pólvora pode até se tornar o líder da região. E assim vemos um homem e uma garota do lado um do outro. Ele cruza os dedos e diz: os guardas lá de baixo disseram que alguém veio falar de negócios. Estava me perguntando quem poderia ser. Não é o amiguinho da minha secretária? Ele põe a mala com dinheiro em cima da mesa e diz: eu vim aqui para falar de negócios, Lin Jie. Nessa bolsa tem 100 mil yuan. Ele olhando diz: espera, 100 mil yuan? Você não tinha comentado sobre algo desse tipo antes? Entendi. Você é realmente um idiota apaixonado, Josuo. O presente de noivado de 100 mil yuan que a Lin Qin disse que queria. Você realmente matou todas as vacas para isso? Chefe Lin, não é isso. Eu não estou mais envolvido com ele. Ele, sem exalar emoção, continua dizendo: quero 1 quilo de pólvora negra. Estou usando 100 mil yuan para comprar 1 quilo de pólvora negra de você. Ele olha, então ele fica sério e diz: meu caro estudante universitário, está brincando comigo? Somos uma empresa politicamente correta. Nós não fazemos negócios ilegais. Não tô nem aí se vocês fazem coisas ilegais ou não. Mas, em dezembro do ano passado, na fábrica Cheng Fenlin, uma mulher vestida de azul, ela deve saber sobre isso melhor do que eu. Não é mesmo, Lin Jie? E assim, ele fica suando frio pelo que o prota tinha acabado de falar. Ele segura a nota e diz: 100 mil yuan, me venda a pólvora negra. Assim não precisa se preocupar com o fato que eu acabei espalhando seu segredinho sujo. O que me diz? Então, ele fala para a secretária dele: Xiangqin, acabei de lembrar que você ainda não checou o armazenamento desta temporada, certo? O ar ultimamente anda muito úmido. Talvez tenha um pouco de pólvora que acabou ficando molhada. Precisamos dar alguma utilidade para ela antes que estrague. Vá dar uma olhada. Se encontrar algo, deixe esse garoto levar. Então ela observa e diz: certo, parece que só tem utilidade para isso no momento, certo? Ela passa por ele enquanto nenhum fala com o outro. Então ele olha para ele e diz: o tio Lee ajudou muito a minha família no passado. Somos muito gratos a ele. No futuro, se estiver com problemas, eu irei te ajudar. Eu prometo. E assim vemos que ela vira o rosto enquanto escutava o que ele falava. Enquanto ela sai, ele diz: então, Li Jie, tenha um bom dia. E começa a se retirar enquanto ele apenas vê o dinheiro em cima da mesa. Ele aproxima então as mãos da boca e começa a dizer: interessante. Muito interessante, Josuo. Então o vento bate forte enquanto ele começa a se aproximar do local da casa dele. Ele se aproxima, ele sai e diz: resta menos de 1 hora, ainda tenho tempo. O apocalipse ainda não começou. Ele se aproxima e diz: pai, mãe, eu voltei. Então ele escuta alguém dizendo: já vai. Então alguém abre e é um jovem dizendo: Joe, o que tem de errado com você hoje? Irmão, você voltou? Eu vou ouvir sobre o que você fez. Vendeu mesmo todas as vacas? Eu explico depois. Onde está Join? A In?
ela ainda não voltou. O quê? Ela ainda não voltou? Na minha vida passada, ela deveria estar em casa. Será que minhas ações acabaram causando o efeito borboleta? Ele começa a chegar perto do carro e diz, eu vou procurar ela agora. Irmão, lembre-se do que eu irei dizer. Não importa o que aconteça, não saia de casa. Vou trazer a Joey o mais rápido possível. Ele acelera o carro e ele diz, ei, espera, Joe! Preciso chegar lá o mais rápido possível. É assim, só vemos a fumaça que o carro deixou para trás. O carro acelera e ele continua pensando enquanto segura o volante. No primeiro dia, mais da metade dos animais se transformaram em zumbis e alguns humanos foram infectados. Mas na escola da cidade, onde há mais pessoas, irá colapsar mais rápido do que o vilarejo. Se a Joey ainda estiver lá, não pode ser. Nessa vida, eu não vou deixar ninguém da minha família morrer. E assim, ele acelera e quando vemos, ele atropela alguma coisa que faz os litros voar. O que aconteceu? E assim vemos o carro e algo foi atropelado. O que foi isso? Quando ele vê um cachorro que foi atropelado. Ele olha e diz, aquilo. O cachorro começa a se levantar. A mutação está acontecendo antes do previsto. E assim vemos 1 hora atrás. E vocês ficaram sabendo? Aquele Josuo, ele fez alguma coisa de novo. Sim, já espalharam a notícia no grupo. Vendeu o gado da família para conseguir presente de noivado. É a primeira vez que eu vejo um idiota apaixonado nessa cidade. Já que você é a irmã mais nova dele, deve ser um saco ter um irmão tão estúpido, certo? Joey. Mas parece que a tal garota se apaixonou pelo jovem mestre da fábrica de fogo de artifício. O cara da família Lin, esse Josuo deve ser louco. Talvez toda a família Joe também seja. Então vemos que a garota, não se aguentando, bate a mão na mesa e se levanta. Ficou irritada, foi? Tô falando alguma mentira? Até os seus pais ajudaram nessa loucura. Não acha que toda a sua família seja um bando de malucos? E enquanto ela fala isso, um vulto rápido bate no celular dela. E quando vemos, é a própria irmã do Proto que bateu na mão dela e jogando o celular no chão. Joey, você tá ferrada na minha mão! Ela olha e começa a caminhar. O que você vai fazer? Ela pega o celular. Xiaoya, foi mal. Eu derrubei seu celular sem querer. Vou te devolver agora. E assim ela ergue o celular para cima e a professora percebe. Li Xiaoya, da próxima vez que eu pegar você usando o celular na sala, pode ter certeza que não terá ele de volta. Sabe que as regras da escola não permitem que você traga o celular para cá. Dessa vez eu vou ligar pro seu pai. Você só vai ter o seu celular de volta se estiver com ele amanhã. Ei, Joey, volte para o seu lugar. Sim, professora. E assim ela começa a caminhar. Foi mal, Xiaoya. Eu não vi a professora chegando. Vou tomar mais cuidado da próxima vez. E assim ela fica apenas em silêncio enquanto ela cerrava os dentes com raiva. A chuva cai e as pessoas continuam caminhando do lado de fora com o guarda-chuva. Então vemos que a irmã do Proto é jogada na parede. Cadê toda aquela coragem de agora? Não vai falar nada? Vamos lá, fala alguma coisa. E assim ela segura o cabelo dela, fazendo ela sentir bastante dor. Droga, eu esqueci que eu estava responsável pela limpeza junto com ela. Então ela pega o estilete. Não vai falar, hã? Então eu vou dar uma ajudinha. Então o Proto dentro do carro começa a acelerar e ele percebe que já estava se aproximando perto da entrada da escola. Ele, hã? Então ele nota algo e percebe que todos os alunos estavam saindo correndo da escola. O estilete cai no chão do lado de uma poça e ela, observando, percebe que a garota já estava vomitando os litros para fora. Ela cai no chão enquanto a irmã do Proto fica dizendo: Ei, Lia Xiaoya, você está bem? Ela começa a se levantar e sai correndo. Socorro, tem alguém ferido aqui! E quando vemos, os zumbis já estão do lado de fora atacando todo mundo. Ela olha pela janela e diz: O que é que está acontecendo? O zumbi que estava ali do outro lado começa a perceber que ela estava ali e começa a correr para cima dela com toda a velocidade. Ele salta e ela cai com medo. Não se aproxime, vai embora! O zumbi cai no chão e ela percebe que aquela outra virou zumbi também. Então ela começa a rosnar que nem zumbi e fica com a cara assustadora. Ela avança para cima da outra enquanto ela diz: O quê? Irmão! E com isso ela começa a ficar trêmula e começa a gritar por socorro. Socorro, irmão Joe! Vemos então o nosso Prota pulando e de repente ele dá um belo chute na cabeça daquela desgramada. Ela percebendo diz: Irmão! Então os dois zumbis já estavam ali. É bem estranho ouvir você gritar assim tão alto pedindo socorro. Então o zumbi começa a ir para cima dele e ele passa a peixeira, desconectando metade da bebeça dela. Eu consegui ouvir de longe e assim ele finaliza com a pose de fodão. Então resolvi correr até aqui para ficar te zoando, irmãzinha. E assim ela fica com os olhos lacrimejando enquanto chamava ele de idiota. E os zumbis do lado de fora já estavam todos preparados para comer carne. A chuva continua caindo enquanto os zumbis estão ali fazendo a festa. Um carro vem a toda velocidade e passa por cima desse zumbi o fazendo voar. Ela vendo os litros pela janela, fica dizendo:
Irmão, isso é fantástico. É algum tipo de jogo de zumbi, parece tão real. Também foi legal o chute que você deu naquela pessoa. Ele voou longe. Você também jogou ali Tial para longe. Foi incrível. Chega, se estiver assustada, pode chorar o quanto quiser. Não vou rir de você dessa vez. E assim ela fica meio abatida. Esse mundo mudou, Joey. Mais humanos vão se tornar zumbis. Nós precisamos nos adaptar a essa situação e sobreviver. Mas não se preocupe, como seu irmão, é meu dever te proteger. Toda a família vai ficar bem, eu prometo. Ela fica feliz dizendo, sim, irmão, eu acredito em você. E assim ela brilhando sorri alegremente. A noite chega e vemos essa bela cidade mesmo simplesinha, enquanto estava a noite. Pai, mãe, nós voltamos! A porta se abre e eles percebem que eles tinham chegado. Jojo, Join, finalmente vocês voltaram. Alguma coisa aconteceu por aqui? Ele pergunta. Há pouco tempo atrás havia algumas pessoas gritando do lado de fora, mas eu e seu pai não tivemos coragem de abrir a porta para ver o que era. Agora está tudo muito quieto. Então ele fica pensando, isso é muito estranho. Na minha vida passada, apenas 3 ou 5 pessoas foram infectadas no meu vilarejo, e os que tinham se transformado em zumbis tinham medo da luz do sol, o que faria amanhã o dia perfeito para reforçar nossas defesas. Mas do jeito que está agora, será difícil até mesmo para passar a noite. O irmão dele fala, Joe, por que você comprou tantos recursos? Porque está agindo como se uma guerra fosse começar a qualquer momento. Ele chega perto do carro, fechando a porta e diz, eu explico depois. Você e o pai precisam levar todas as coisas na picape para dentro de casa. Rápido! Não importa o que aconteça, protejam a nossa casa. Preciso encontrar alguém. Voltarei o mais rápido possível. A mãe dela agarrando a irmã diz, Joe, e ela diz, pai, mãe, vamos fazer o que o irmão Joe pediu. Ele parece um pouco diferente. A Amy tem razão. Na escola, meu corpo parecia ter mudado. Vou ter que conferir melhor isso. É nessa situação caótica. Se eu conseguir encontrar aquela pessoa, se ela ainda tiver a mesma habilidade que na minha vida passada, então será mais fácil sobreviver. E assim vemos que ele virou o ninja da meia-noite. Rápido, não vou segurar por muito tempo! Alguém grita, e quando percebemos, o que diabos essas pessoas estão fazendo? Os zumbis estão do lado de fora. Pessoal, por favor, se acalmem. Eu sei que estão em pânico por seus conhecidos e parentes sumiram, mas estamos fazendo o nosso melhor para encontrá-los. Porque toda essa agressividade em tentar nos morder, quando percebemos, a primeira gasosa aparece na nossa tela. A mão do zumbi quebra a vidraça e ela observa. Tchau, sai da frente! Nós encontramos armas! Ela sai de lá enquanto os carinhas se preparam para atacar. Ela fica observando e quando vê, os zumbis já estão adentrando o local, derrubando tudo. O zumbi cai de boca no chão e ela fica observando o zumbi. O que? O que aconteceu? E quando percebemos, o nosso prota entra todo estilosão para fazer qualquer menina se molhar. Não é o segundo filho da família Joe? Josuo? Então ele olha seriamente e a outra percebe e o sangue flutua pelo ar. Logo então ele usa a peixeira perto da gasosa para proteger ela e taca na boca do zumbi. E quando vemos, a bebeça do zumbi é desconectada. Josuo? Ele encosta no rosto dela e diz, por sorte não caiu nenhum sangue de zumbi nos olhos e na boca. Ela diz, o que você está fazendo? Jian Bingbing. Ela parece um pouco diferente. Não parece em nada com a Tiao Bingbing que eu encontrei na vida passada. Se machucou? Tem algum arranhão? Aquelas coisas te morderam? Não, eu tô bem. Josuo, nós deveríamos resolver essa situação civilizadamente. Você não pode matar essas pessoas. Então ele fala, Tio Niu, irmão Juan, eu não matei ninguém. Essas coisas não são pessoas. Elas se transformaram em zumbis. Se vocês forem infectados pelo sangue deles, vocês também irão se transformar em zumbis. Então ele assustado diz, zumbis? Para de brincadeira, isso aqui não é um filme de Hollywood. Olhando para quem você matou, é o Lao Jung. A neta dele não voltou para casa. Minha esposa, a Jean, também não. Se o que você falou for verdade, então vamos chamar a Polícia Nacional. Do jeito que as coisas estão, não vamos conseguir lidar com tudo sozinho. É inútil chamar a polícia. Ele bate a mão e diz, me ouçam todos. Quando foi que um assassino ganhou tanta razão assim? Que método mais cruel. Ele matou dezenas de pessoas e agora está dizendo que chamar a polícia é inútil? Capturem o assassino! E assim começam todos a gritar para capturar ele, chamando de assassino. Peguem ele! E ele fica apenas calado vendo essa baboseira que o cara estava falando. Até mesmo se atreve a usar zumbis como desculpa. O que vem depois? Superpoderes? E aí o pessoal continua gritando, chamando ele de assassino. Então a gasosa grita, esperem, me escutem todos! Então eles, ouvindo ela, começam a parar. Queremos ajudar todos vocês. Os atos dele podem até não serem corretos, mas não podemos apenas ignorar o que ele disse. Além disso, ele salvou nossas vidas. Aquelas pessoas ficaram loucas e tentaram nos atacar. Todos vocês viram o que aconteceu. Ele, percebendo que ela estava tentando defender, sorri dizendo, chega. Obrigado, Tiao Bingbing. Ouçam todos. Eu posso provar que aquelas coisas eram zumbis. Também posso encontrar as pessoas que estão desaparecidas. Alguém só precisa vir comigo e verificar se o que eu falei é realmente verdade ou não.
Enquanto isso, ninguém estava se oferecendo para ir. Que tal o Lindy? Já que você suspeita tanto assim de mim, por que não vem comigo para descobrir? O que me diz? Você tem coragem? E assim ele segura a gravata com medo. Esse Jojo é estranho. Hoje de manhã ele coletou vários recursos na cidade e até mesmo planejou juntar pólvora. E o mais estranho é que tudo virou um caos apenas algumas horas depois. E ele sabia daquele incidente. Eu vou fazer o que for preciso para ele morrer. Ele deve morrer. Ele, abrindo os braços, começa a explicar. De repente, várias pessoas desapareceram do vilarejo e perto daqui há um lugar praticamente inacessível. É perfeito para se esconder à noite, que é aquela floresta. Então ele começa a caminhar dizendo: Lindy, você insiste em dizer que aqueles que eu matei não eram zumbis? Por que não vem comigo verificar se é verdade ou não? Por acaso está com medo? E assim o outro fica sem palavras, apenas com seu costume de pegar na gravata. Eu sou uma simples pessoa. É claro que eu tenho medo de um assassino como você, mas pela segurança dessas pessoas e para encontrar os desaparecidos, como eu poderia recusar? Mas eu preciso levar algumas pessoas de confiança comigo. Você não se importa, certo? Josuo, irei fazer você revelar todos os seus segredos mais cedo ou mais tarde. E assim vemos todos os seus capangas reunidos. Então Amon se estende e diz: eu vou também. Não, tchau, tchau, é muito perigoso. Sim, não sabemos o que está acontecendo se você for. Eles tentam impedir ela, e ela continua. Irmão Wang, tio Niu, nós somos os oficiais desse vilarejo. O secretário do vilarejo não está aqui. Precisamos tomar a iniciativa. Então nosso prota diz: secretário? Onde ele está? E ela explica: hoje de tarde, nós continuamos recebendo informações de que as pessoas estavam desaparecendo. Ele estava preocupado, então foi com algumas pessoas verificar o que houve, mas ele não voltou até agora. Minha Anshin desapareceu também. Também não sabemos o que aconteceu com ela. Então ele pensa: será que... Então do óculos seguro diz: eu também vou com você. Xiao Xia está certa. Até o secretário tomou a iniciativa e foi procurar pelos desaparecidos. Então não podemos ficar parados aqui sem fazer nada. Além do mais, o Jojo tem razão. Como oficiais, precisamos ouvir o lado da história de todos. Então o velho aparece e diz: então vão na frente. Esperem por mim. Vou ver se consigo acalmar as coisas por aqui. Vamos usar as vans. Espero que dê certo. A noite chega e eles estão com a lanterna enquanto eles estão perto do carro. É o carro, secretário? Pela temperatura do motor, faz algum tempo que ele deixou o veículo, enquanto o outro no telefone. Estou tentando ligar para ele, mas ele não atende. Nosso prota então começa a pensar: em minha vida passada, a primeira horda de zumbis aconteceu apenas 3 dias depois. Lembro que eles vieram daqui, mas não tinha pessoas o suficiente para investigar a situação. Se continuar assim, vai acontecer a mesma coisa. Antes que as coisas piorem, precisa exterminar a horda de zumbis antes que apareçam mais. E o mais importante, eu posso contar com a ajuda da tia Bim Bim. Parece que viemos ao lugar certo. Continue andando, precisamos procurar com calma. O velho vira o rosto e diz: só podemos fazer isso no momento. Então aquele cara aparece com raiva junto com os valentões e continuam procurando o secretário no meio da floresta. A garota diz: não sabia que essa floresta era tão grande. Não acho que alguém tenha passado por aqui. O prota com a lanterna diz: não muito tempo atrás haviam várias pessoas por aqui, apegadas, galhos quebrados, vestígios de sangue. Isso significa que não muito tempo atrás haviam pessoas aqui. E ele pensa: é algo típico de um apocalipse. Os zumbis se juntaram para atacar. Esse é o primeiro dia da mutação zumbi, e se eu estiver certo, o motivo de tudo isso acontecer deve estar na nossa frente. Então ele levanta a mão dizendo: parem! Há uma caverna à frente. É perigoso demais entrarmos todos juntos. Eu vou primeiro sozinho e checar se é seguro. Então o camarada diz: você vai entrar sozinho? E se a cena do crime estiver logo à frente? Você quer ir sozinho para destruir as evidências, não é mesmo? E assim o prota fica apenas observando, enquanto todos ficam ouvindo essa discussão. Josuo, diz a gasosa enquanto observava: Lindy, você realmente é um pé no saco covarde do caramba. Se tem tanta coragem assim, por que não vem comigo? Verificar se lá dentro está cheio de corpos dilacerados. E assim ele cai a ficha do que estava sendo preparado para ele. Josuo, esse garoto, ele pensou em me matar ainda agora? Que intenção assassina gigantesca. Interessante, muito interessante. O que aconteceu com ele? O segredo dele está dentro dessa caverna? Então ele nota e vira, e quando vemos uma mão se aproxima e tenta atacar o nosso prota, e ele desvia e ela passa direto. Quando vemos, uma garota aparece, e o do óculos fala: Jean, é você? O que está fazendo aqui? Eu te liguei a tarde inteira, estava tão preocupada. E o prota grita: espera, não se aproxime! Graças a Deus você está viva! E assim ela abre a bocona, preparando para morder ele, mas o prota habilmente tira ele do alcance e põe a peixeira na boca dela. Então ele, assustado, diz: a Jean, ela não é mais a Jean que você conhece. E assim ele finaliza cortando a bebeça dela, enquanto ele apenas observava pelo reflexo do óculos. Ela cai dura no chão enquanto ele apenas observa, e o litro estava no rosto dele. Irmão Wang, você foi ferido por ela? Você matou a Jean? Ele cerra os punhos com raiva. Você matou ela, seu assassino! Você vai pagar caro por isso! Então vemos que ele está com o bastão na mão dizendo: Josuo!
Seu assassino, você vai pagar caro por ter matado a Adin! E os outros dois ficam apenas em silêncio, enquanto o outro observa feliz. Ele pega o bastão e avança para cima dele. Quando ele tenta acertar, ele acerta o rosto dele com a lanterna, o fazendo cair no chão duro igual uma pedra. Tudo bem se você me odiar. Tudo bem se arrepender, não importa como você esteja se sentindo agora, isso não vai mudar o fato de que Adin virou um zumbi, por isso eu tive que matá-la. Eu só quero que os vivos continuem vivos. E assim as gotas caem. Você está apenas dizendo coisas absurdas. Adin era minha esposa, eu amava ela. Se eu matasse as pessoas que você ama na sua frente, você manteria calma? Assim que ele fala, o Prota sente em sua alma e lembra da sua família. Ele continua calado e ele fala: o que você acabou de dizer? Ele avança e sua mão aproxima perto dele. Ele agarra o seu pescoço habilmente e ergue com toda a força. Acho que estou sendo gentil demais, certo? Vim aqui para acabar com as suas suspeitas. Salvei vocês de novo e de novo. É assim que me agradece? Qualquer um que se atreva a machucar minha família, eu irei matá-lo com minhas próprias mãos. A gasosa começa a gritar: Josuo! E o outro: pare! Como eu esperava, Josuo, você é um assassino louco. Ele nota algo. O quê? E de repente o Amon tenta impedir a faca. E quando vemos, alguém se aproxima. Josuo, se acalme! E ele apenas fica calado. E ele sem exalar emoção nenhuma. Enquanto o outro percebe: droga! Ele puxa a cabeça para trás e mete a cabeçada na cabeça do Prota, fazendo o Prota largar a peixeira no chão e caindo no chão. Ele vai até ele. Quando ele se aproxima, ele percebe: irmão, cara, finalmente você recuperou os sentidos. Irmão, o que você faz aqui? Talvez porque eu estava preocupado com você, que estava demorando. Ainda não me explicou o que está acontecendo. E vemos do óculos apenas chorando, pedindo desculpa que não conseguiu proteger ela. Então o irmão do Prota grita: levante-se, Huang Tao! Você sabia qual era a situação da Ajin? Você sabia melhor do que ninguém que ela não iria voltar. Meu irmão fez a coisa certa. Ele salvou sua vida. Mas eu entendo como se sente. Se quiser odiar alguém, odeie a mim. Só precisamos encarar a realidade e seguir em frente. Você é o oficial do nosso vilarejo. Ainda há muitas pessoas que precisam de você. Ele estende a mão e ele agarra. Você está certo. Eu ainda posso salvar as pessoas. E assim o Prota pensa. O irmão mais velho não mudou nada. Sempre responsável e sabendo lidar com os sentimentos das pessoas. E assim voltando à lembrança dele. Mesmo sendo irmãos, nossas personalidades são completamente opostas. Meu irmão sempre foi popular no vilarejo e eu nunca tive amigos. Mas não importa o que aconteça, o irmão sempre me protege. E assim vemos uma bela amizade de irmãos. Ele dá um soquinho no seu irmão e ele, percebendo, diz: o quê? E ele diz: nada não. Agora é minha vez de te proteger. Alguém grita pedindo socorro e a gasosa diz que era a voz do secretário. Ele diz: não se mexa. E ele começa a dizer: isso é estranho. Um barulho sai lá de dentro da caverna, enquanto um dos que estava ali diz: Presidente Lin, não me diga que realmente tem zumbis. Aquela mulher também. E ele diz: cala a boca, para de falar coisas sem sentido. Então aparece um musculoso dizendo: covardes. Presidente Lin, eu vou lá ver o que é. Ele continua se aproximando e diz: o que estão fazendo aí? Saiam. Então ele percebe algo e quando vê, a lanterna cai no chão. Eles olham e dizem: o quê? Não me diga que lá dentro o outro... merda! Então metade do corpo dele foi desconectado por algo e quando percebemos, os zumbis com os olhos carmesim estava segurando a metade do camarada, enquanto uma outra horta estava apenas observando eles de trás com os olhos vermelhos. O zumbi sorrindo, ele estava segurando o camarada e logo segurando pela cabeça dele, lança ele para perto dos outros. Então o camarada já estava com medo, perguntando o que estava acontecendo. Mas que merda é essa? Então todos os zumbis começam a partir para cima. Eles estão se aproximando. Então nosso Prota começa a pensar: droga, há mais zumbis do que eu esperava. Mesmo se eu conseguir escapar, Shen Binbin e o irmão mais velho. Então ele grita: fique perto de mim. Então o irmão dele toca no ombro dele e quando ele nota, ele já está correndo para cima. E ele mostra a sua técnica de luta. Há quanto tempo você está sendo legal sem mim? Diz o irmão dele. O zumbi já ferido começa a se levantar. O quê? Eles ainda estão de pé? Essas coisas têm algum ponto fraco? Ele olhando logo diz: são fracos contra a luz do sol. Você precisa mirar na cabeça para dar fim neles. Parece que você ainda sabe lutar, irmão. A outra lá atrás apenas observava enquanto eles conversavam. Claro, eu preciso cuidar da minha família e evitar que você se meta em problemas. Nosso Prota logo fala: então, mesmo estratégia, vocês lembram, certo? Claro que eu lembro. A outra vendo, já fica coradinha. O irmão do Prota logo diz: eu ataco primeiro e depois você finaliza. Então eles se preparam, enquanto os zumbis já estavam se preparando para atacar também. E assim, eles avançam para cima, se preparando para golpear cada um deles. O irmão do Prota já golpeia um, enquanto o nosso Prota já estava voando por cima, se preparando para dar um chute. E assim, ele golpeia e a bebeça do zumbi sai flutuando pelo ar. O outro zumbi percebendo, já era tarde, pois algo estava vindo. E então vemos o irmão do Prota passando por cima dele e dando uma mega capoeira na cabeça
cabeça do zumbi. O zumbi vendo, já era tarde, pois a peixeira já estava se aproximando e com isso a bebeça dele vai de Vasco. E assim, finaliza os dois na pose de fodão. Nosso prota começa a falar: fiquem todos juntos, apontem a lanterna nos olhos deles e mirem na cabeça. Tomem cuidado e não sejam mordidos. E assim, a noite foi longa. Então voltamos com todos eles já derrotados. Então do óculos começa a falar: já é cansativo para nós lidar apenas com uma dessas coisas. Enquanto isso, os irmãos Joe conseguem lutar contra um grupo inteiro. O outro começa a falar: eles praticam artes marciais com o mestre Jang. Até mesmo um lutador profissional não conseguiria derrotar eles. Do óculos então fala: e há pouco tempo atrás eu estava comprando briga com ele. Eu ia de Vasco desse jeito. Então o zumbi cai no chão sem a bebeça e vemos que ele já estava finalizando todos perto da sua gasosa. O irmão do prota logo fala: Jojo, quando você ficou tão forte? Ele sorrindo logo diz: me chama de irmão mais velho e eu te conto. E enquanto isso a gasosa apenas observava em silêncio. Ele sorrindo logo diz: está tudo bem, não fique assustada. E ela se arrepia e logo diz que estava tudo certo. O irmão dele logo diz: cara, não é assim que se conforta alguém. E assim ela começa a suspirar e logo diz: obrigada, garotos. E assim vemos que ela foi grata. Então o irmão do prota começa a dizer: não precisa me agradecer. Jojo foi o único que te protegeu aqui. E assim nosso prota começa a sair, dizendo que ele vai checar o resto do pessoal. Então vemos uma mordida e alguém grita dizendo que foi mordido e o que ele iria fazer agora. Chefe, eu também. Nós não vamos virar uma dessas coisas, certo? E assim ele começa a botar os bofs pra fora. E só vemos os camaradas gritando e pedindo ajuda e perguntando onde o chefe estava. E então vemos que o chefe deles estava apenas escondido, enquanto escutava os gritos do pessoal dizendo para não dar fim neles. Então, alguns passos começam a vir por trás e ele já começa a notar. Então, pelos seus olhos, já dava para notar o medo dele. Então, nosso prota aparece. Parece que você não foi infectado. Quanta sorte! Mas apenas continue escondido aqui. Não faça nenhum barulho. O outro vendo, já fica com medo. Lientin, não, chefe Lin. E assim, ele fica apenas quietinho, tampando a boca dele, enquanto os outros gritavam, enquanto o nosso prota dava cabo de todos aqueles que foram mordidos. Ele tampando a boca com medo, falava que definitivamente ele iria dar cabo do nosso prota. Então, a gasosa logo começa a falar: mas eu tenho certeza que ouvi a voz do secretário do vilarejo mais cedo. Nosso prota vai se aproximando e diz: o que é que está acontecendo? Então, alguém lá dentro começa a gritar: socorro, alguém me ajude! Então ela nota e diz que era a voz do secretário. O nosso prota fica observando: todos vocês voltem para o vilarejo, eu vou checar o que foi isso. Então o irmão do prota começa a dizer que iria também. E ele confirma dizendo certo. Ele olha para trás: irmão Wang, tio Niu e tio Bimbim, vocês precisam voltar. Ela olhando, já começa a dizer mais. Mas ele logo corta: vai ser difícil lutar contra os zumbis se vocês forem juntos. Sinto dizer isso, mas se vocês forem, só irão atrapalhar. O que vocês podem fazer agora é voltar e manter as pessoas calmas por lá. Nós precisamos confirmar se o secretário está seguro ou não. Então da camisa branca o senhorzinho já começa a dizer: certo, eu entendo. Tchau Huang, tchau Tia, vamos voltar. As pessoas do vilarejo precisam de nós. E ela, ouvindo isso, apenas ficava calada. E assim, eles viram as costas e começam a partir. Nosso prota observando: eu não posso deixar mais pessoas morrerem. Eu espero poder resolver o mistério da horda de zumbis que irá aparecer no vilarejo daqui a alguns dias. Tchau Bimbim, vou deixar os sobreviventes com você. Então, eles entram na caverna e lá dentro o irmão do prota começa a dizer: ei Joe, você acha que a gente vai conseguir salvar o secretário? Todos aqueles zumbis vieram de dentro dessa caverna. Ele logo fala: eu não tenho certeza. Então ele fica surpreso: o que, sério? Se o secretário tiver sido mordido, será tarde demais. Mas aquela voz não parece ser de alguém que foi mordido. Eu espero que sim. Quando o Tchau Bimbim veio para o vilarejo no primeiro ano do ensino médio, foi o secretário quem ajudou ela a se adaptar à vida aqui. Não é à toa que ela se preocupa tanto com ele. Então nosso prota estende as mãos e logo pede para parar. Mas o que? O que é aquilo? Então vemos alguém que parece ter virado zumbi. E isso é estranho, cara. Ele se aproxima. É diferente dos zumbis de antes. Ele virou completamente um cadáver. Cadáver? Por que apareceu aqui? Então ele fica pensando: esse buraco... Ele coloca a lanterna mais próxima e diz: aquela pessoa não é o secretário do vilarejo? E lá no fundo vemos alguém. Ele começa a mirar a lanterna e vê alguém lá no fundo pedindo socorro e ajuda. Então ele olhando diz: secretário, está tudo bem? Estamos aqui para salvá-lo. E ele apenas continuava: socorro. E então ele vira a cara: Eu estou faminto. Nosso prota vendo, logo fica incrédulo pelo que ele estava vendo. E de repente, os tentáculos atacam eles e ele desvia rapidamente. Aquele tentáculo que saiu dele logo bate no chão e a força quebra tudo.
Nosso prota vendo, ele é rápido demais, não podemos fugir. Ele puxa a peixeira, a única escolha é lutar. E assim ele avança para cima com toda velocidade. E o zumbi, ainda soltando os tentáculos, ainda gritava, dizendo que estava faminto. Nosso prota logo desvia do tentáculo e com a peixeira se preparando, logo acerta na região da boca. Mas quando vai ver, não acontece nada. A pele dele é muito dura, é um zumbi mutante. E assim, ele afasta o nosso prota com os tentáculos. Nosso prota é jogado para longe e cai no chão. E o monstro parte para cima dele. E então a luz é lançada sobre o zumbi. A luz funciona contra essa coisa. Então nosso prota pede para ele correr. E então eles correm e saem lá para fora. O que diabos era aquilo? Também era um zumbi? Sim, mas era um zumbi mutante. Mutante? Essa mudança acontece ao decorrer de um humano ser infectado por um animal. Em casos raros, a combinação desses dois DNA causará mutação. Zumbis mutantes são mais fortes que zumbis normais e também têm habilidades. E ele sentado continua. Essa mina abandonada provavelmente está cheia de morcegos mutantes. Pela aparência do secretário do vilarejo, parece que ele já atingiu o segundo nível de mutação por morcegos zumbis. Esse tipo de zumbi é difícil de lidar no escuro, mas tem medo de luz. Por sorte, a luz aqui fora é forte o suficiente. Aquele monstro não vai se atrever a sair da caverna. Então o irmão dele continua pensando: irmão, você parece saber bastante sobre essas coisas. Desde quando você se tornou um especialista em zumbis? Ele ouvindo, fica apenas calado e logo fala: as novelas e os quadrinhos sempre têm esse tipo de informação, certo? Então eu achei que um apocalipse zumbi de verdade também seria assim. Vamos embora, amanhã de manhã nós vamos nos equipar com armas. Daí então a gente volta para matar aquela coisa. Então vemos uma asa de morcego e vários morcegos começam a sair de dentro daquela caverna. Então vemos que um mutirão de zumbis morcegos começam a sair e fazem uma nuvem de morcego. Então novamente aqueles tentáculos começam a sair e quando eles dois notam, o zumbi mutante já estava perto deles e ataca diretamente o irmão do nosso prota e a lanterna sai da mão dele e se quebra com o tentáculo. Nosso prota vendo isso, ele olha para o tentáculo e então agarra ele. Segurando o tentáculo, ele põe força e consegue segurar a tempo, impedindo que o irmão dele fosse de base. E o zumbi mutante prestes a morder o irmão dele e ele botava toda a força para tentar impedir. Merda! Essa coisa é forte demais! Luz! Eu preciso de uma luz forte! E assim do nada um carro aparece e começa a colocar luz. E com a luz do farol começa a brilhar. A gasosa novamente aparece e pede a ele para desviar. Tchau, Bim Bim! E então atropela o zumbi com toda a força. Ela se acordando, começa a ver que o zumbi ainda estava vivo. E então o zumbi é apunhalado e vemos que o nosso prota com toda a fúria atacou ele. Ele pula lá de cima e começa a ir na direção do irmão dele. A gasosa logo fala: Jojo, Josu, vocês estão bem? Que monstro era esse? Então ela nota que era o secretário do vilarejo. Desculpa, mas o secretário já estava morto há muito tempo atrás. Esse era apenas um monstro que devorava humanos. O irmão dele já cansado. Por sorte, a Tia trouxe o carro para nos salvar. Caso contrário, nós dois estaríamos mortos agora. Irmão, você nem agradeceu a ela. Como você vai se casar desse jeito? Então eles notam que o irmão dele estava machucado. Eu fui descuidado. Aquela coisa conseguiu me morder. Desculpa, por favor, cuide da nossa família por mim. E assim, o veneno começa a se alastrar por todo o seu corpo. Você sabe o que tem que fazer. E assim, ele começa a ver. E assim, o nosso prota começa a ficar triste. O que isso está acontecendo de novo? Eu finalmente consegui renascer e ganhar a chance de evitar aquela tragédia. Eu não consegui proteger o meu irmão mais velho. Ele cerrando os dentes, já fica com raiva. O zumbi mutante. Então ele olha para lá e arranca a faca novamente. E com isso, ele mostra a fúria que ele estava. E apunhalava várias e várias vezes o mutante. Então o irmão dele começa a gritar: Jojo, o que você está fazendo? Pare! E a outra também pedia para ele parar. Zumbis mutantes irão reunir zumbis normais para absorver a energia corrompida dentro de seus corpos. Tudo isso para fazer o núcleo zumbi atrás de sua cabeça. E assim, ele pega o núcleo. Irmão, você ainda não apresentou os sinais de mutação, então ainda há uma chance. Essa é a mesma fonte do vírus que está em seu corpo, o núcleo zumbi. Depois de comer isso, você tem uma pequena chance de absorvê-la e se tornar um usuário de habilidade, se tornando imune ao vírus. O irmão dele agarra e logo fica pensativo, mas também tem a chance de você se tornar um monstro igual aqueles que demos fim. E assim que ele fala, logo lança pra dentro o núcleo do zumbi. E ele começa a falar: você deveria ter dito isso mais cedo, eu fiz todo aquele discurso à toa, isso não tem gosto de nada. Quanto tempo vai levar? Então ele fala que 2 dias. Depois de 2 dias, se eu não sair dessa caverna, feche-a. E se eu me tornar um usuário de habilidade, cuidado para não morrer de inveja de mim.
E assim, ele fica olhando e logo sorri feliz. Certo, estarei esperando por você. Então lá na sombrinha, lá perto da árvore, alguém estava observando eles. E assim, vemos que era aquele camarada novamente. Entendi. Então eu acho que eu vou ajudar vocês. Então amanhece e chegamos até a casa deles. E a irmã dele já estava toda preparada. Irmão, é hora de acordar. O quê? Você já está acordado? E ele, notando ela, logo começa a falar. O que você está fazendo? Parece um robô vestido desse jeito. Você não disse que nós precisamos fortalecer as nossas defesas? Então eu fiz uma armadura. O que você achou? Ele toca nela e ela fica em dúvida. Isso é pesado demais. O que você vai fazer quando os zumbis atacarem você? Deitar e rolar para longe? E assim, ele empurra ela e ela sai rolando. E assim ele continua chutando ela enquanto ela rolava e ela pedia para ele parar. Então ele nota algo. Pai. E vemos que o pai dele estava lá em cima do muro. Oh, Jojo, você acordou? Então ele salta lá de cima enquanto a garota ainda estava rolando. De onde você tirou todos esses tesouros? Se importa de me deixar brincar um pouco com isso? Então ele fala que isso era pólvora e que não era brinquedo. Ah, você é chato, só vou pegar um barril. E assim ele sai correndo. Nosso prota começa a notar algo. Então ele nota que a mãe dele parou a irmã dele e estava com a panela na cabeça, se preparando para lutar. Tal mãe, tal filha, duas malucas. Logo ele fala com a mãe dele. Mãe, sobrou alguma coisa do café da manhã? Logo ela fala. Eu tô ocupado agora, você é esperto, vai fazer alguma coisa para comer sozinho. Então ele vendo. Eu vou até a casa do tio Niu para comer alguma coisa. Então vemos uma mãozinha que ia tocar a campainha. O que você faz aqui? Então vemos que a Gasosa foi visitar ele, Tia Bimbim. Então vemos ela e ele perguntava se ela precisava de alguma coisa. Então ela disse que queria pedir um favor. Um favor? Então a mãe do prota percebe que ela chegou e chama ela para entrar. E ela disse que não precisava, que ela estava ali apenas para conversar com Jojo. Então ela começa a dizer, está tudo indo bem por aqui, os moradores estão fortalecendo as defesas e todos parecem seguros, mas eu tentei entrar em contato com a delegacia que tem na cidade vizinha, mas parece que não tem sinal. Nosso prota ouvindo, logo pega o celular, realmente não tem sinal, que estranho, isso não aconteceu na minha vida passada, isso é muito estranho, estou preocupada como não há sinal aqui, tem a possibilidade de eles não virem nos resgatar. E ela continua, então Jojo, queria te pedir para ir comigo à cidade vizinha para ver se conseguimos entrar em contato com a capital. Então ele observa em silêncio, enquanto a mãe dele estava com o rosto escurecido. Então nosso prota já vira o rosto, querendo dar alguma desculpa. Então ela se agacha dizendo, sinto muito, ontem algo ruim aconteceu com seu irmão mais velho, e mesmo assim eu vim aqui te pedir para fazer algo perigoso. Mas Jojo, você é a pessoa mais forte do vilarejo e sabe melhor como aquelas coisas se comportam. Eu preciso ver como essas coisas na cidade vizinha é o meu dever. Eu acho que qualquer coisa tudo bem se começarem a me odiar ou a me criticarem. Eu não direi nada. Eu só espero que você possa... Então a mãe do prota, já ouvindo, já disse, já chega, Bimbim. Ontem, se não fosse por você, meu filho idiota não estaria aqui agora. Tia Xie, o que aconteceu com o meu filho não tem nada a ver com você. Foi uma decisão dele. Jojo, venha comigo. Bimbim, espere aqui fora. Então ele nota e diz, mãe... Então eles entram para dentro de casa. Então ela vai até um cômodo. Você pode ir, não se preocupe conosco. Afinal, nós somos seus pais, Josuo. Os pais devem proteger seus filhos e cuidar deles para que sejam boas pessoas. Você já é maior de idade, sabe muito bem o que está fazendo. Não quer que seu pai fique preocupado com vocês, certo? Então, ele nota algo. Então confie em nós, assim como confiamos em você e acreditamos que seu irmão voltará para casa em segurança. Ele logo fica dizendo que tinha entendido. Vá em frente e cuide muito bem dessa faca. Use ela com cuidado. Não deixe ela cair outra vez. E assim, ela entrega para ele. Ela vai até a porta e se despede deles, dizendo que não importasse o que acontecesse, era para eles retornarem vivos. E assim, eles começam a se retirar, dizendo que logo estariam voltando. E assim a mãe dele sorrindo, diz que os dois fazem um belo casal. Então voltamos até a caverna. E vemos então o irmão do nosso prota. Alguém começa a caminhar e ele logo nota. Quem é? Não me diga que é o Jojo. Não, você não pode voltar agora. Então ele nota algo e ele põe a mão para ver o que era esse líquido amarelo. E logo cheira. Gasolina! E assim que ele fala, a caverna explode. Voltamos então no meio da estrada. Ele já com o carro estava dirigindo, enquanto a Gasosa apenas cantava. Enquanto ela cantava, ele apenas pensava. Tem pessoas que realmente são bem desafinadas. Logo então ela fica meio nervosa. Desculpa, eu fico cantarolando quando estou nervosa. Eu também sei que não canto bem. Ele logo fala para ela. Tem medo da morte? Mas ao mesmo tempo quer ser a primeira a tomar uma atitude? Ela com certeza é a Tia Bimbim que eu conheço. Ele continua dirigindo. Nessa vida várias coisas diferentes aconteceram. Não posso apenas confiar no que sei da minha vida passada. Eu preciso confiar na habilidade de sensor zumbi dela. Ela não pode morrer. Tia Bimbim,
Ela percebendo logo diz: hã? No futuro, por favor, fique na minha casa. Logo ela fica corada. O quê? Por que você quer que eu fique na sua casa? Ele logo pensa: se eu disser a ela que na minha vida passada ela despertou uma habilidade, ela não vai acreditar em mim, que seja eu vou ser direto, porque eu preciso de você. Então você precisa ficar na minha casa para que eu possa proteger você. Não posso deixar você morrer. E assim, ela fica toda coradinha. Então ele nota algo. Espera, isso é... Então vemos que muita terra e pedras estavam no meio do caminho. Logo ela fala: assim não poderemos ir até a cidade vizinha. E ele fica calado e logo pensa: na minha vida passada a estrada não estava bloqueada. Parece que não foi só o tempo que mudou. Se a estrada para a cidade vizinha está bloqueada, vai ser difícil conseguir suprimentos no futuro. Vamos voltar para o vilarejo e pensar no que podemos fazer por agora. Ela olhando, parece que não temos outra escolha. E assim eles começam a retornar. Ele logo cerra os dentes e freia com toda a força. E logo o carro parando, eles notam algo. Então ele desce para observar e tem parece que umas pontas de espinhos de ferro no meio da rua. Mas o que? Não se aproxime, isso é um bloqueador de fuga. Alguém armou isso. Então de repente vemos alguém se aproximando. Você é esperto, Josuo. Se deu bem com essa lenda oficial muito rápido. Estou com inveja. Então novamente ele aparece. O que você está tramando? O que eu estou tramando? Você pergunta. Você deu cabo de vários de meus subordinados ontem e eu deveria me vingar por eles, certo? Então ele salta. Se vingar? Vai matar zumbis então. Mas não acha que um covarde como você vai conseguir matar um zumbi, certo? Então ele cerra os dentes já ficando com raiva. Vai se ferrar, Josuo! Eu vou te matar! Então ele aponta. Ele pega a peixeira e logo diz: quero ver você tentar. E assim, eles dois ficam se encarando lá. Então ele olha e logo prepara para puxar. E de repente, ele atira. Para lidar com lixos como você, eu preciso me livrar daquelas que estão à sua volta. Eu quase ia me esquecendo. Ontem eu vi o seu irmão sendo infectado. Eu sabia que você não conseguiria matá-lo. Então eu fiz o favor e explodi a caverna. Nosso proto ouvindo isso, logo fica furioso. Lindy! A gasosa logo grita: Josuo, não faça isso! Idiota, eu estava esperando você chegar mais perto. Assim que ele fala, uns olhos vermelhos aparecem com a aparência de um lobo e logo ele avança para cima com toda velocidade e logo ataca. E quando vemos, o braço dele é arrancado e o lobo apenas fica segurando. Isso é um lobo zumbi de rank 2! Então voltamos para a casa do nosso prota e a irmã dele estava lá em cima. O irmão mais velho e a irmã Bimbim estão demorando muito. Eles ainda não voltaram. Então alguém do lado de fora começa a chamar, perguntando se o Josuo já tinha chegado. Então notamos que era aqueles dois camaradas. Irmão Huang, tio Niu. O irmão mais velho saiu hoje mais cedo. Aconteceu alguma coisa? Olha para as montanhas. Então ele aponta. Ela fica olhando e de repente ela pega o celular e começa a dar zoom. E isso é... Então vemos que muitos zumbis estavam vindo. O camarada estava no chão sentindo muita dor. Merda, eu vou morrer. E quando vemos, o lobo estava fazendo o braço dele de picanha. Josuo, você também vai morrer aqui. Então nosso prota fica olhando, enquanto o monstro apenas observava ele com seus olhos brilhantes. Então ele avança para cima para atacar. Então Josuo desvia. Então ele ataca da mão dele até a região do peito. E assim ele passa direto, fazendo com que o lobo caísse no chão, sentindo muita dor. Olhando pelo reflexo dele pela lâmina. Por sorte, ainda não aconteceu. As habilidades do lobo zumbi não estão tão fortes. Se estivesse de noite, eu e a tia Bimbim não estaríamos vivos. Eu preciso dar cabo dessa coisa antes do pôr do sol. E assim o lobo fica observando. E logo ele começa a escutar um barulho de longe. Mais zumbis? Não, é uma horda de zumbis. Por quê? Eu dei cabo no secretário. Ele não era a fonte do problema. Então... por que diabos tem uma horda de zumbis aqui? Não me diga que o secretário não era a causa do problema. Então ele lembra dos morcegos. São os morcegos. Então enquanto ele pensava, o lobo novamente se levanta e prepara e ataca ele. Ele consegue desviar. Ele é rápido demais, mesmo estando ferido. Ele olhando, o ferimento se regenerou. Então o lobo abre a bocona e logo prepara o ataque. Então vemos novamente a caverna onde o irmão dele estava. E volta para a nossa gasosa, ficando assustada que o Josuo já estava com a cabeça dentro da boca do lobo. Então um brilho carmesim começa a sair do seu corpo. Essa sensação. E assim ele ataca, fazendo com que o lobo fosse ferido mais uma vez. E então o lobo sai gritando e o nosso prota apenas pula para cima dele e prepara mais um ataque. Ela olhando toda corada, vê como o Josuo era forte e quando ela percebe, o lobo foi feito em pedacinhos e ele fica fazendo a sua pose de fodão. Sim, algum problema? Logo ela no chão. Graças a Deus você está vivo. Eu pensei que você tinha morrido, mas eu não estou nem um pouco chocada. Logo ela pensa, talvez seja pelo fato de ele ser muito forte
De alguma forma eu sabia que ele iria conseguir resolver essa situação. Ele olha para a mão. Mesmo não sabendo como isso é possível, minhas habilidades de combate parecem ter aumentado de repente. Eu despertei uma habilidade, mas na minha vida passada eu nunca ouvi falar em despertar uma habilidade sem ingerir um núcleo zumbi. Então ele guarda a peixeira. Não é hora de pensar nisso, precisamos nos apressar. E então ela começa a se levantar. Então ele diz que o lugar estava cercado de zumbis e era hora deles partirem. E então, no meio da floresta, os zumbis ainda corriam e partiam para atacar novamente. Então ela, fechando os olhos, estava agarrando ele firmemente e ele estava correndo enquanto os zumbis estavam correndo atrás dele. Ele, firmando os pés, logo dá um salto e pula bem alto, carregando ela nas costas. Eu posso ver o vilarejo? E assim vemos o vilarejo lá no fundo. Então ele cai lá no chão e logo pensa: droga, há muitos zumbis aqui. Mesmo que eu consiga matar um por um, não posso garantir a segurança da Tia Bim Bim. Então a explosão acontece e um carro aparece enquanto estava tocando a música. E assim, uma grande explosão acontece e os zumbis é lançado para longe. E então o carro para. E então lá dentro do carro, a família do Josuo aparece. Josuo, o papai chegou. E eu também. E então lá dentro do carro, eles já estavam correndo e os zumbis ainda perseguiam. Artilharia, atenção! Arremessar 3 bombas dragão da família Joe! Entendido, comandante! E assim, a irmã do Prota joga 3 artilharia de uma vez. Tomem isso, seus zumbis horrorosos! E enquanto ela falava isso, um zumbi pegando fogo passa bem diante dela. E ele, vendo, logo lança algo. E quando vemos, era mais uma granada. Vou dar a vocês outro presentinho, cortesia da família Zou. E assim ele lança a granada e logo, pegando o seu cigarete, joga na direção da granada. E assim uma grande explosão é causada, fazendo o carro flutuar. A outra, toda animada, já sorria, dizendo que isso era muito legal. Lembrei, tem uma caixa de primeiro socorro no banco de trás. Gaze, bandagem, iodo, tá tudo aqui. Achei! Logo vemos que a irmã dele pega. Me dê isso. Você não pode tocar casualmente a perna de uma garota, a não ser que vocês estejam escondendo algo que eu não sei. E assim, a gasosa apenas fica rindo, e o nosso Prota fica chamando ela de pirralha. Pai, como estão as coisas lá em casa? E enquanto ele falava, a irmã do Prota ficava elogiando as pernas da Tia Bim Bim. Não se preocupe, os zumbis não entrarão no vilarejo. Aliás, pai, foi você quem fez todas essas dinamites? Não deveria fumar perto daqui, né? Claro, quando era mais jovem, era obcecado por explosões, estudava e fazia pesquisa sobre isso todos os dias. Mais tarde, quando comecei a trabalhar na mina, me tornei o especialista em explosões da equipe. É uma pena, depois que terminaram de minerar todos os recursos, eu não podia mais brincar com as dinamites. Eu queria desmontar alguns fogos de artifícios para fazer alguns experimentos, mas sua mãe não deixou. Ele olhando. Então foi você que explodiu a cozinha ano passado? Claro que não, eu nunca faria isso. E assim eles vão se aproximando perto do vilarejo. Pai, eu sei que você está mentindo. Por favor, não conte para sua mãe. E assim eles chegam e eles começam a descer do carro. De repente um grito é escutado lá dentro. Merda, a porta está trancada, não consigo abrir. Eu não trouxe as chaves. E assim ele tenta invadir. De repente o Josuo quebra a porta com um chute. E quando vemos lá dentro, a sombra da mãe dele segurando alguém. Então foi você, senhorita Jang do vilarejo vizinho. Há quanto tempo? Mãe? E assim todos eles olham. Você apareceu do nada, me assustou. Você acha que só porque virou um zumbi não vai precisar pagar o dinheiro que me deve? Você ainda me deve 500 porque perdeu no jogo de cartas. Seu filho entrou na faculdade e eu te dei 600 de presente, mas você não me deu um centavo quando meu filho entrou na faculdade. E você ainda continua fofocando coisas sobre nós. Tá merecendo levar uma porrada. E assim o pai dele pega o cigarete e começa a preparar. Mãe, quando você ficou tão forte? Ela sempre foi assim. Ela era uma gangster quando era mais jovem. Se alguém quisesse lutar contra ela, se não tivesse no mínimo de 3 a 5 pessoas, eles nem conseguiam chegar perto. Mas depois que ela me conheceu, ela se acalmou um pouco. E no final das contas, ela me forçou a casar com ela. Então ela, ouvindo, joga uma panela na cabeça dele. Seu mentiroso sem vergonha, foi você quem me implorou pra casar com você. E você, Josuo, por que quebrou a porta? Mais tarde você vai se ver comigo. Meu Deus, mãe, eu posso explicar? Então a gasosa aparece. Tia Die, não seja tão dura com ele. Ele só estava preocupado com você. A tia Bim Bim também voltou com vocês? Era brincadeira, não me leva a sério. A tia aqui é muito boazinha. E assim ela lança o zumbi longe. Então o zumbi aparece lá em cima. E quando eles notam, então o zumbi logo é atacado. E aparece os carinha lá em cima de novo. Para de conversar aí embaixo. Há cada vez mais zumbis se aproximando. Já tem vários deles no vilarejo. O outro logo fala. Há uma horda se aproximando de nós pelo lado oeste. Então o Prota fica apenas ouvindo. Então ele prepara para puxar a peixeira e ativa o hack. Na minha vida passada, a horda de zumbis surgiu muito de repente. Ninguém estava preparado. Mas agora a minha família está preparada. Não vamos deixar os zumbis ganharem. Eu não estou mais sozinho. Eu tenho a minha família para lutar ao meu lado. Nós definitivamente vamos sobreviver a essa horda. E assim, a bebeça do zumbi é explodida e cai no chão. E vemos então a família da pesada. Cada vez mais os zumbis vão se aproximando. E o nosso Prota observava enquanto eles iam se aproximando mais ainda. Olhem, eles estão recuando. Será que estão com medo? Não, os zumbis
zumbis não sentem medo. Então vemos um tridente e quando vemos, os zumbis também estavam armados. Tá de sacanagem? Essas coisas sabem usar armas? Eles pretendem lutar contra nós? Não, eles estão sendo controlados por alguém. Então ele percebe algo e quando vê, a lua fica vermelha e alguém aparece lá no fundo. E quando vemos, era aquele camarada que foi atacado pelo lobo, Lindier. Então a chama se espalha por toda a cidade, enquanto os zumbis continuam atacando. O pai do nosso prota logo fala: droga, por que esses zumbis estão vindo em direção à nossa casa? Filha, me passa mais dinamite. Não dá, acabaram. Josué, os zumbis estão conseguindo escalar o muro. Grita o camarada lá no fundo, enquanto ele atacava os zumbis. Logo ele olha: o quê? Esses zumbis são capazes de usar estratégias? E assim ele olha lá embaixo, e a gasosa estava enfrentando eles, e os zumbis estavam se aproximando dela mais ainda. Então o pai do prota também estava sendo cercado, e a mãe também dele também estava sendo cercada. Pai, mãe, vocês cuidem dos zumbis no jardim, eu vou cuidar do resto. E assim ele começa a se preparar, o pai dele vendo: Josué! E assim ele é cercado por vários zumbis, e os zumbis pulam pra cima dele. Como eu imaginava. E assim ele lança um golpe atacando todos de uma vez, a proteção de energia sangrenta. É esse poder esmagador. Habilidade Manto de Buda. E assim ele ativa. Ele olhando o poder surgir logo pensa: eu só vi isso uma vez na minha vida passada. O comandante do exército do Apocalipse, um dos usuários de habilidades mais fortes, parecia ter essa habilidade. Mas por que a minha habilidade parece ser um pouco mais fraca? Não importa, se eu tiver o poder de proteger a minha família, não preciso me preocupar com mais nada. Ele olhando o camarada lá longe: esses zumbis não são um problema para mim. O importante agora é derrotar quem está controlando eles. Eu preciso dar cabo do líder para vencer. E assim ele sorria, observando tudo. Nosso prota com o hack ativado. Os zumbis iam se aproximando mais ainda. Ele puxa a peixeira. Você acha mesmo que vai conseguir me parar com esses zumbis insignificantes? E assim, ele escuta um grito. E quando ele percebe, algo estava por trás dele. Volta novamente o zumbi que estava vindo por trás da gasosa. E logo o zumbi é acertado na cabeça. Bim, você está bem? Está ferida? Tia Tchau, eu estou bem. Onde está o Josué? Eu vi ele pulando para o lado de agora há pouco. Então a mãe dele com o pai logo disse que ela também tinha visto. Eles estavam matando todos aqueles zumbis como se fosse um super-herói. Não se preocupe, ele vai ficar bem. E assim que ela fala, uma explosão acontece perto do muro. E ela olhando para trás, logo percebe que era o irmão dela. Não se aproxime, fuja! E assim, um urso aparece e foi ele que atacou o nosso prota. Então novamente, ele prepara o ataque. Não! Eu não posso deixar aquela tragédia acontecer outra vez. E assim, novamente ele vai ativando o hack mais forte ainda. Poder! Eu preciso de mais poder! Os pais dele observando, gritavam chamando ele, enquanto todos observavam que a força dele estava aumentando. O urso mutante logo prepara novamente o ataque e ataca ele. E assim, ambos atacam um ao outro e uma grande explosão acontece onde estava tendo ataque. Eu estava me perguntando como você ficou tão forte. Então alguém aparece segurando as garras do urso. Então você também consegue usar esse tipo de poder? Desculpe pela demora, Josué. E assim vemos que o irmão do prota aparece novamente. Irmão mais velho, eu passei um tempo na caverna aprendendo como usar esse poder. Observe com atenção. O urso olhando. É assim que você usa esse tipo de poder. E assim, ele ataca o bucho do urso com toda a força, fazendo uma grande explosão e levando o urso para longe. O quê? Esse bicho não morreu ainda? Caramba, esse urso é bem resistente. Ele olha para o prota. Deixa que eu cuide das coisas por aqui. Você sabe o que tem que fazer. Ele olhando logo diz: certo, pode deixar. Houveram incontáveis noites em que acordei por conta de pesadelos. Eu sempre vou odiar profundamente esse mundo infernal e o meu eu fraco. Mas agora eu obtive poder nessa vida. Lindier, então você ainda está vivo? Eu não esperava por isso. Eu devo eliminar todos os obstáculos que aparecem na minha frente. Logo ele falando, logo diz: Não. O Lindier original está morto. Eu agora sou um novo e mais poderoso ser. Eu me livrei daquele corpo humano fraco e sem utilidade. Olhe bem, metade humano e metade zumbi. Uma combinação perfeita. Eu consigo manter a consciência e controlar os zumbis. Eu sou o rei do apocalipse. Eu quase esqueci, Josué. Isso é tudo graças a você por ter matado aquele lobo mutante e cortá-lo em pedaços. Fez um cristal cair bem na minha frente. Era como se você estivesse me dando aquilo de presente para comer. Eu estive pensando em uma forma de te agradecer. Então, eu decidi finalizar. Assim que ele fala, o Josué vem com toda velocidade e corta-o no meio. Então nosso prota ouvindo: calha a boca, seu verme! Você quer se tornar o rei sendo tão fraco? E assim vemos que o camarada foi de base. Agora as coisas devem ter acalmado para o lado do meu irmão mais velho. A ordem de zumbi irá acabar em breve. Então ele começa a se erguer novamente. Como eu esperava, Josué, seus ataques não podem me matar. Ele se regenerou. É a habilidade de regeneração do lobo zumbi. Nós somos
da mesma espécie, Josué. Essa é a nossa era. Se junte a mim, esses zumbis serão nossos soldados. Carne será a nossa refeição. Os humanos serão o nosso gado. Aliás, eu juntei todos esses zumbis especialmente para você. Espero que consiga se livrar todos a tempo. O que achou? Gostou do meu presente? E assim os zumbis vêm pela brecha que foi aberta e eles tampam o local onde foi aberto. Lao Joe, não vamos aguentar por muito tempo. Aguente firme mais um pouco. Os meus filhos logo irão resolver essa situação. E assim ele começa a notar algo e o urso cai na direção do portão. Então o irmão do Prota logo pisa em cima do urso. Que pele dura. Esse desgraçado, vou aproveitar o seu cadáver para bloquear a passagem dos outros zumbis. Zou Show, como estão as coisas do lado do Josué? Então ele fica calado. Ainda tem muitos zumbis, eu preciso ficar aqui e proteger os outros. Não se preocupe, ele tem mais potencial que eu. Ele vai conseguir. E assim que ele fala, volta pro nosso Prota, que já estava apanhando feio. Estou desapontado com você, Josué. Por que você é tão fraco? Eu vou te dar mais uma chance. Vire o meu subordinado e eu irei lhe perdoar por empunhar a sua faca contra mim. E assim que ele fala, novamente o nosso Prota parte para cima dele, o atacando. E assim continua os cortes e a briga. Humanos não se misturam com monstros, principalmente um monstro em que se atreveu a atacar minha família. Eu vou te matar, Lindier. Se é assim, então é uma pena, Josué. Então eu acho que a minha única opção é sentenciar você à morte. Ele ouvindo isso logo fica surpreso, pois ele novamente ataca ele rapidamente com toda a força. Ele ficou mais rápido? Não, eu não só fiquei mais rápido, como também fiquei mais forte. E assim ele prepara as garras para atacar ele, e assim o ataca, rasgando a sua pele. Então nosso Prota dá um salto para trás para tentar desviar, e logo para. A habilidade Manto de Buda não consegue bloquear os ataques dele? Nada mal, Josué. Você foi capaz de aguentar boa parte do meu ataque. Eu pensei que iria conseguir ver as suas tripas saírem do seu corpo. Ele fecha o punho pensando novamente. Logo eu não terei força para continuar. Não vou conseguir manter a minha habilidade ativa por muito tempo. O próximo ataque irá decidir o vencedor. Assim que ele fala, o camarada já estava na frente dele. Eu menti. E assim os litros saem. E quando vemos, o nosso Prota foi cortado ao meio. Eu também não sei quão forte o meu ataque pode ser. Então vemos o Amon segurando uma bomba e logo lança para cima dele e explode tudo. Uma granada? Você quer dar cabo de mim com isso? Então ele fica observando. Então ele nota. Ele fugiu? Aquele Josué fugiu? Eu consigo sentir o cheiro do seu sangue de longe. Acha mesmo que pode fugir de mim? Espere até eu te alcançar. Vou te pegar. Vou te fazer sofrer até você pedir para morrer. Vemos então o nosso Prota, que já estava todo machucado dentro de algum supermercado. Eu consegui parar o sangramento. Nunca pensei que a habilidade Manto de Buda também tivesse propriedades de cura. Mas eu estou quase sem energia. Eu só tenho uma chance. Então vemos ele novamente. Um posto de gasolina. Parece que você tem um péssimo gosto para escolher o seu próprio túmulo. Josué, você sabe por que os lobos continuam caçando, mesmo quando estão sem energia. O alimento é porque eles gostam do medo e do desespero de suas presas, desesperadamente tentando sobreviver, se escondendo e ficando exaustos. Se renda, Josué. Fugir é inútil, só vai piorar as coisas para você e aumentar cada vez mais a minha vontade de te destruir. Então ele nota o rastro de sangue no chão. Vamos ver. Gasolina, armadilha, coquetel molotov. Você acha mesmo que eu sou idiota ao ponto de seguir a trilha de sangue até a loja de conveniência e então cair na sua armadilha? O lugar onde o cheiro de sangue está mais forte e... Bem aqui! E assim ele corta aquilo no meio. E quando vemos, a jaqueta dele estava lá dentro. O quê? Isso é uma jaqueta? E assim que ele fala, o nosso Prota já vem com toda a velocidade para cima dele e taca sal bem no rosto dele. E ele começa a gritar. Meus olhos! O que você fez, Josué? É apenas sal, não consegue sentir o cheiro? Bem, não me admira. Você não consegue cheirar e nem ver nada no momento. A habilidade do lobo zumbi é deixar as suas habilidades mais fortes, mas você também adquire as mesmas fraquezas dele. Há mais de 200 milhões de células distribuídas no nariz de um lobo, que podem distinguir mais de 2 milhões de cheiros diferentes, e com um nervo nasal tão aguçado, também significa que a sua cavidade nasal não tolera o contato com ingredientes muito fortes ou de fácil irritação. Então para você é ainda mais doloroso. Quando pessoas comuns pensam que podem ver através de uma armadilha, elas vão sem perceber abaixar a guarda. Você nomeia a si mesmo como rei, mas você não tem nada de especial, Lindier. Então ele com raiva já começa a atacar. Josué, eu vou te matar! Morra! Não acho que você terá essa chance outra vez.
relembrando do que o irmão mais velho fez naquela hora. Se eu concentrar toda a energia do manto de Buda em uma só mão, então ele concentra e logo começa a se espalhar o poder. Camarada notando, quando vê, ele já estava com aquela empunhadura de faca, a qual a mãe dele tinha dado, e logo prepara. Sua hora chegou! E assim, ele golpeia fazendo essa grande explosão. Então, a poeira baixando. Caramba, você ainda não morreu. Você possui uma vitalidade bem alta, hein? Então no chão ele dividido. Eu sou o rei, eu Então começa a se espalhar a gasolina. não posso morrer. O que é isso? É claro que uma simples garrafa de coquetel Molotov não iria causar muito dano a você. Então, eu gostaria de testar se um tanque subterrâneo inteiro de combustível do posto de gasolina consegue te mandar direto para o inferno. Não, Esse é o túmulo que eu preparei para você. Isso é um adeus Lindier. E assim volta para o pai dele. E ele nota. Pai, vocês estão bem? Aquilo é... Então lá no fundo, a fumaça vai se partindo. E então vemos o amanhecer. É a luz do sol. Olhem lá, voltando. Então percebemos. A horda de zumbi está indo embora. Então vemos que o sol raiou. E todos eles ficam felizes por estarem vivos e que todos conseguiram sobreviver a essa longa noite. Nós conseguimos! E assim Josuo vai se aproximando e ele sorrindo, fica feliz. Então alguém chama ele. Josuo, me ajude. E assim vemos que aquela garota que seria noiva dele aparece e logo cai. Linkin. Ih, caramba, hein? Os inscritos não vai gostar disso, rapaz. Então voltamos lá para a casa dele. Irmão, você por acaso é um pervertido? Como você pode despir uma garota no meio da rua? Eu estava apenas checando se Linkin tinha sido mordida. O risco de trazer para casa um sobrevivente aparentemente normal é muito grande. Por causa da nossa situação, há incontáveis formas deles estarem mentindo ou escondendo algo. Precisamos ser cautelosos. Eu sei, mas mesmo assim. Além do mais, eu também não estava usando camisa. Então foi algo justo. Isso não faz parecer nada ainda mais pervertido? Por sorte eu encontrei você e parei aquela situação a tempo. Caso contrário, teria sido ruim se a irmã Bim Bim tivesse visto aquilo. O que tem de errado em ela ver? Então ela começa a sair do quarto. Ninguém está bem, eu acabei de checar. Ela está fisicamente e psicologicamente exausta, mas provavelmente vai acordar depois de descansar um pouco. Então os dois ficam calados. Cheguei na hora errada? Não é nada, irmã Bim Bim. Fico feliz que ela esteja bem. De qualquer forma, obrigado. Você nos ajudou bastante. Não foi nada demais. Vocês que são os verdadeiros heróis. Então do óculos começa a se despedir. Josué, nós iremos na frente. Já que não é tão perigoso de dia, nós vamos ao vilarejo checar se há algum sobrevivente, já que é o nosso trabalho como membros da comunidade oficiais. Espero que estejam todos bem. E assim ele se despede. Tchau, Bim Bim. Você não tem que ficar se culpando pelo que aconteceu. Uma horda de zumbis não é algo que pode ser parado simplesmente tomando precauções. Não podemos salvar todo mundo com nossas habilidades. O mais importante é continuarmos vivos e sobreviver. E assim ela corada, confirma. Falou bonito, tá parecendo um adulto de verdade. Sim, dessa vez o final é finalmente diferente. Do que você tá falando? Você está falando sozinho ou... esquece, finge que eu não falei nada. Vamos lá, nós precisamos nos livrar dos corpos desses zumbis. Certo, e assim eles chegam até o local e a fumaça já estava se espalhando, pois eles já estavam cremando todos aqueles zumbis. É a última remessa? Sim, nós precisamos queimar todos os corpos de todos os zumbis normais e mutantes. Caso contrário, os animais que comerem os cadáveres deles podem sofrer mutação. Agora eu posso finalmente voltar e dormir relaxado. Josué, mais tarde você precisa pegar o carro e levar até o posto de gasolina para lavar. Caso contrário, a gente não vai conseguir usá-los no futuro. Bem, sobre o posto de gasolina... Espera, por que eu tenho que lavar? Porque eu sou o irmão mais velho, eu tô te mandando. Porque tem alguma reclamação? Mesmo caminho? Agora? Tem certeza que pode derrotar o meu eu atual? E quando foi que eu tive medo de perder para você? Caçada, comparar com pedra, papel ou tesoura. Nós preferimos usar esse jogo para decidir perdedor e vencedor. E as regras são bem mais simples. Certo, eu vou ser o caçador. O caçador vai se virar e contar até 10. E eu vou ser a caça. E a caça precisa usar essa chance para correr. 10. Se o caçador conseguir capturar a caça em menos de 3 minutos, o caçador ganha. A caça só precisa 9. Correr o mais rápido que conseguir. 8. Usando essa estratégia. E assim vemos que ele começa a correr a toda velocidade. Você esqueceu que eu também já usei ela antes? E assim ela aparece a toda velocidade. E logo ele desvia quando ele tenta pegar e começa a tentar despistar ele. E no meio da floresta, ambos vão correndo, tentando pegar um ao outro. E assim com as suas manoplas de ninja, começa a tentar despistar o irmão dele. Então ele nota algo. E quando vê o Prota já estava lá em cima das árvores. Então ele sorri
e logo vai em direção ao nosso prota. Ele notando, começa a parar perto das árvores que nem o Naruto e logo salta. O quê? E logo onde ele ia pousar, some do local. O quê? E quando ele nota, ela foi cortada pelo irmão do nosso prota. Então vemos que ele já estava com sangue nos olhos. Então nosso prota cai e logo observa ele. E quando vemos, uma tora já estava vindo bem na cara dele. E ele segura com a mão e tenta pôr toda a força segurando e ambos disputem. Vai se render? Ele é muito mais forte, vai ser difícil ganhar. Então começa a competição de tronco de árvore, empurrando um ao outro para ver quem é mais forte. Então vemos que ele já estava sendo pressionado sobre as paredes. Então o tronco começa a querer se rachar bem no centro e logo se espalha em vários pedacinhos de tanta força. Então a poeira começa a baixar. Eu acho que me empolguei um pouco, né? Josuo, você... Ei, para onde ele foi? Quando vemos, ele sumiu. De repente uma pedra é jogada bem na cabeça dele. Já se passaram 3 minutos. Eu ganhei dessa vez. Quando foi que você subiu ali? Quando eu encostei na parede do penhasco para usar o auxílio. O que foi muito bom, pois acabei de descobrir como funcionam as nossas habilidades. Eu comi aquela orbe, então obtive essa habilidade. Josuo, você também comeu uma orbe? Enquanto ele falava, alguém escutava tudo ali atrás do tronco da árvore. Então ele pensa, na verdade eu comi na minha vida passada. Pela competição de ainda agora, eu posso dizer que a minha habilidade é compartilhamento. Compartilhamento? Você quer dizer, você pode usar minha habilidade? É por isso elas são iguais? Você pode entender dessa forma. Irmão, sua habilidade é chamada de Manto de Buda. Essa habilidade aumenta a força e a agilidade do usuário, além de alguns outros atributos. E a aura de sangue que envolve o seu corpo pode bloquear uma grande quantidade de dano físico. Ao que parece, no momento eu posso usar apenas 70% da sua habilidade. E ainda assim eu perdi. Não é só isso. Parece que eu também sou capaz de entender valores específicos da sua habilidade. Mas que droga é essa? Não me diga que é tipo aqueles sistemas malucos que a gente vê nos quadrinhos. Não é a mesma coisa. É como algo natural. Eu simplesmente sei como funciona. Vamos ver. Se a força e agilidade de um adulto normal é de 20, a sua força e agilidade deveria ser de 90 físico, 95 inteligência. Essa habilidade também nos deixa mais inteligente? É provavelmente 0. Cara, você é muito burro em jogar aquela árvore em mim daquele jeito. Continue falando e eu te dou um soco na cara. Certo, eu deixei a orbe daquele urso zumbi em cima da escrivaninha do seu quarto. Você pode usar ela depois no futuro se quiser. Eu espero nunca ter que usar aquilo. Seria bom pra, sei lá, ganhar outra habilidade. Tudo bem, eu vou lavar o carro então. Vamos juntos, me sinto mal em deixar o idiota lavar o carro sozinho. Se ferrar! E assim continuava escutando. A noite chega e a porta começa a se abrir. Então vemos a irmã dele se aproximando até a escrivaninha. Então vemos a orbe. Finalmente eu vou poder ganhar superpoderes. Então amanhece e logo vemos o enxada que estava cavando. E vemos que era o nosso prota, que estava todo suado. Que azar, por que eu tenho que fazer isso? Então ele lembra da mãe dele falando. Nós planejamos estocar comida a partir de agora. Nosso quintal está prestes a ser usado. Então Josuo, vai e trate de arar o solo. O irmão mais velho está livre e ainda assim, eu que sou obrigado a fazer isso? A mãe foi um pouco injusta. Acho que tá na hora de trapacear um pouquinho. E assim, ele ativa o hack e com essa força, logo começa a arar. Então volta para aquela garota novamente e ela já estava mostrando a sua sensualidade. Certo, acho que não vai ter problema. Josuo, você está aí? Eu estava procurando por você faz um tempo. Linkin, você está bem? Sim, eu estou bem melhor agora. Muito obrigado, Josuo, por me salvar. E assim ela mostra sua verdadeira beleza. Eita, que os inscritos vai ficar apaixonado agora. Eu prometi te ajudar uma vez, só estava cumprindo a minha promessa. Não precisa me agradecer. Mesmo assim, você ainda me salvou. Então, Josuo, você vai continuar me ajudando no futuro, certo? Eita, rapaz. Então ele olha aquele chazinho quentinho que ela quer dar pra ele. Mas ele ativa o modo Red Pill. Não. Mas você disse que... Eu já te disse isso uma vez. Eu só prometi te salvar porque o tio Lee ajudou a minha família no passado. E agora eu cumpri essa promessa. Eu não tenho mais nenhum dever ou responsabilidade de continuar te ajudando. E assim, ela fica pensativa. Eu entendo. Tudo limpinho. Eu não sabia que seria tão difícil usar minha habilidade de manto de Buda para arar o solo. Eu preciso treinar mais e melhorar o meu controle sobre ela. Então alguém bate na porta. Josuo, tem alguém em casa? Então ele nota. E abrindo a porta, vocês? Então eles entram. Então essa é a atual situação. Não há nenhum sobrevivente no vilarejo. E assim vemos que era aqueles 3. Sinto muito, nós... Não é culpa sua. Eu já disse antes, uma horda de zumbis não é algo que pode ser parado simplesmente tomando precauções. Vocês correram risco e procuraram por todo o vilarejo. Vocês já fizeram o suficiente. Vocês fizeram um ótimo trabalho. O que nós faremos agora? É muito simples. Então ele olha, tomem banho, descansem e venham jantar com a gente. Afinal de contas, nós ainda estamos vivos. E assim, a garota lá sai do banho. A camisa do Join é um pouco pequena demais. Seria estranho se
Então a mãe do Prota aparece. Bimbim, se apresse e venha comer. O jantar está pronto. Certo, tia Jay, eu já vou. Deixa pra lá. Então durante a noite, eles se reúnem, todo mundo. Bimbim, sente-se ao lado do Josuo. Certo. E assim ela se senta. E assim a outra observando. Ficava um pouquinho com ciúmes. E assim Josuo apenas oferecia a coquinha pra ela, enquanto ela apenas observava. Então o pai do nosso Prota logo começa. Certo, agora que estão todos aqui, vocês já devem saber da situação em que nós encontramos. Todos aqui devem ser os últimos sobreviventes do vilarejo Qinchan. Não sabemos o que está acontecendo em outros lugares, já que ainda estamos sem sinal. Mas o que importa é que sobrevivemos. Nós sobrevivemos à horda de zumbis. Então, de hoje em diante, somos todos uma família. Vamos trabalhar juntos e ajudar uns aos outros. Faremos o nosso melhor, não apenas para sobreviver, como também para aproveitarmos as nossas vidas. Um brinde! E assim, todos saúdam e logo uma latinha cai no chão. Join, o que é de errado com você? Então vemos que a irmã do nosso Prota começa a se decair e então ela começa a ficar com os olhos vermelhos e soar. Então nosso Prota começa a perceber algo e os olhos delas, mais feroz ainda, começa a ficar e ela logo avança para cima do nosso Prota. Então nosso Prota, estendendo o braço, permite dela morder o braço dele. Então ele, sem sentir nada, então nosso Prota apenas observava que ela mordia ele sem exalar nenhum tipo de emoção. E ela apenas o mordia. Então todos observando, apenas gritava, perguntando o que estava acontecendo e o que ela estava fazendo. Join, solta o seu irmão, pare com isso e vem até aqui. Então a outra, observando, ficava com medo. Então começa os olhos dela a se transformar. Despertou por completo? Então ela volta a si. E todos olhando, perceberam que ela voltou ao normal. E, filha, o que aconteceu? Irmão, me ajuda, isso é vergonhoso. Então assim que ela volta ao normal e percebe, então ele dá um soco bem no bucho dela, fazendo ela desmaiar. Parece que a bebida dela estava estragada. Vejam, ela até vomitou. Vou levar ela até o jardim para tomar um ar fresco. Vocês podem continuar comendo, não se preocupem. E assim todos eles ficaram em dúvida. Então lá do lado de fora, ela chorava. Que vergonha! Você invadiu o meu quarto e roubou a orbe zumbi. Você teve muita sorte, sua cabeça oca. Já pensou do que poderia ter acontecido se tivesse dado errado? Desculpa, mas eu realmente queria uma habilidade. Se eu não tivesse sentido a habilidade de Join desde o início, eu estaria bem chocado agora. Vamos, vou te ensinar a usar a habilidade. Então era agachado com ela. Bem, feche os seus olhos e se concentre. Pense no poder como uma corrente de ar que preenche todo o seu corpo. A habilidade já faz parte de você. Eita, rapaz, vou ter que censurar ou não? E o seu instinto? Agora use essa habilidade para sentir o mundo ao seu redor. Join, o que você vê? Vida. Eu vejo um fluxo de vida. E assim começa a sair algo do chão. Parece que eu consigo controlar esse fluxo. E então, parece que era de jardinagem, pois um broto começa a crescer rapidamente e fica grande. Eu fiz as plantas crescerem mais rápido? Pelo que estamos vendo, eu acho que sim. Irmão, por que você também consegue usar essa habilidade? Essas são as batatas que eu plantei hoje de manhã. Antes eu estava preocupado em como resolver o problema dos suprimentos, mas com a sua habilidade, não vamos precisar nos preocupar com frutas e legumes nunca mais. O quê? Minha habilidade é usada como cultivo de plantação? Eu queria tirar raios, controlar os ventos e trovões ou me transformar em uma garota mágica. Mas no fim eu acabei virando uma fazendeira, que droga. No que diabo você está pensando? Normalmente, depois de comer uma orbe, a chance de despertar uma habilidade é pequena. Mas ambos, o irmão mais velho e a Join, despertaram. Isso não pode ser apenas sorte. Eu sinto como se tudo estivesse conectado com a minha habilidade. Então amanhece e o galo começa a cantar. E logo alguém segura o pescoço do galo. Cala o bico. Tio Niu, onde você conseguiu esse galo? Eu também tenho essa galinha aqui. Eu cuidei deles com o intuito de originalmente ter alguns pintinhos. A carinha dela. Alguns anos atrás, quando a fazenda do vilarejo não tinha muita mão de obra, o comitê pediu a mim e ao Tiao Huang para ajudá-los por um período de tempo. Quando saímos, o dono da fazenda nos deu 2 pares de galo e a galinha, e temos cuidado deles desde então. Eu usei os meus como comida. Fazenda? Eu lembro que não era muito longe da minha casa. Então chegamos até a fazenda do vilarejo Qinchan. Nosso objetivo dessa vez é capturar alguns animais e voltar. E também pegar alguns ovos que possam ser incubados. Do óculos apenas observava. São todos cadáveres? Eles não vão se levantar de repente e virar zumbis mutantes, certo? Mas por que parece que essas pessoas foram atingidas até a morte por algum objeto afiado? Não se preocupem, zumbis não aparecem durante o dia. Apenas não vão ao porão, onde a luz do sol não bate. Não sabemos da situação fora daqui. Será que é a mesma do nosso vilarejo? Você acha? Nós humanos possuímos armas de alta tecnologia. Talvez em breve chegará pessoas para nos salvar. Não podemos ter expectativas altas demais. O que é assustador não são os zumbis, mas o vírus em si. Os desastres causados pelos vírus são maiores do que nós podemos imaginar. Agora só podemos contar com apenas nós mesmos. E eles, vendo, ficaram calados. Olhem, tem um monte de ovos aqui.
Com certeza são muitos. E assim vemos vários ovos. Como estão? Acha que esses ovos podem ser fertilizados? Isso não será um problema. Contanto que a temperatura e a umidade estejam corretas, podemos incubar eles naturalmente. Mas é muito estranho. Eu só vejo os ovos. Onde estão os animais? Mesmo se estiverem mortos, deveria haver ao menos os cadáveres. Então algo aparece lá no fundo. Isso é um ganso? E assim, logo ele abre as asas. Que sorte, ainda tem alguns animais vivos aqui. Josué, me passa o casaco. Eu era o responsável por cuidar e capturar as aves da fazenda. Bom, eu sou bom nisso. Ele toma da mão do Josué e logo o nosso prota fica olhando. Quando estiver capturando um ganso, nunca use as mãos para pegar o pescoço dele. Seja cuidadoso. Agarra as asas dele e eleve cuidadosamente a barriga dele. Olhem, desse jeito, o ganso não fica agitado e pode ser capturado facilmente. Amarra as asas e os pés juntos e assim pode colocá-lo no saco. Gansos são animais fáceis de lidar, mas esse parece um pouco mais burro que o normal, e quando ele fala, logo o ganso se transforma e parte para cima para atacar o do óculos. Então nosso prota rapidamente afasta a cabeça do óculos e o lança para longe. O que aconteceu? Tem algo de errado, fujam! E assim eles começam a sair dali, e logo o nosso prota, percebendo algo, manda eles parar. Então vemos a patinha do ganso. E vemos que vários gansos mutantes aparecem e avançam para cima deles. Então eles começam a ser cercados. Então nosso prota percebe algo. Por aqui! Então eles começam a correr rapidamente e ele, já cansado, começa a perceber que logo os gansos mutantes começam a seguir eles rapidamente. O irmão Huang e o tio Niu estão correndo devagar demais. Desse jeito não vamos conseguir despistar esses bichos. Parece que já estão ficando sem energia. Droga! Não custa nada tentar. Então ele utiliza esse poder e vários galhos começam a surgir. Então ele utiliza o seu novo poder e com habilidade nova ele ataca eles. E assim os gansos se aproximando, começam os galhos e logo fecham uma passagem para eles não passar. Funcionou! Os gansos mutantes ficaram presos por um tempo. É a nossa chance. E assim, e logo do óculos percebe algo. Droga, tem gansos na frente também. Estamos cercados. É o nosso fim. Vamos, entrem naquela construção. E assim eles abrem a porta e ficam lá dentro. Agora estamos totalmente sem saída. Josué, você ainda tem chance. Eu e o Tiao Huang provavelmente não vamos conseguir. Não, eu que fui descuidado e agora estamos presos aqui. Eu vou levar todos de volta em segurança. Eu prometo. Se eu usar o poder máximo da proteção do manto de Buda e proteger esses dois, não sei se eu vou conseguir lidar com todos aqueles gansos de uma vez só. Se a proteção acabar, iremos todos morrer. Deveria arriscar? Então do óculos percebe algo. Esperem, tem um computador aqui. Ainda tem eletricidade na fazenda? O quê? Isso ainda está conectado. Talvez eu consiga lhe dar um jeito. Então a porta começa a tentar ser arrombada. Irmão Huang, seja lá o que está tentando fazer, seja rápido. A porta não vai segurar por muito tempo. Me dá 5 minutos, não, 3 minutos. E eu serei capaz de lidar com esses gansos mutantes. 3 minutos? Essa porta com certeza não vai segurar por tanto tempo. Eu preciso tomar uma iniciativa e atacar. E do lado de fora, os gansos atacavam. O nosso prota, abrindo a porta, logo dá cabo de um monte deles e fecha a porta e ativa novamente o hack. E os gansos vai se aproximando e logo começam a atacar. Então nosso prota, segurando a porta, ele avança para cima deles novamente e logo prepara um soco e esbagaça todos eles de uma vez, fazendo eles virar franguinho à la carte. Isso deve atrasar eles por um tempo. Então ele nota algo e da carne dos gansos começa a se mover que nem os tentáculos. Tiao Huang, você já terminou? Não acho que Josué vai conseguir segurar aqueles bichos por muito tempo. A coisa tá feia, vamos logo. Última etapa, pera. Josué, aguente firme. Depois que o download terminar, tudo vai acabar. Então ele nota algo. Que merda é essa? Então o monstro assustador começa a rugir pra cima dele. E ele avança pra cima do nosso prota pra tentar morder ele. E o nosso prota desvia. E o nosso prota usa a porta para se defender. Quanto poder! O manto de Buda não vai dar conta disso. Então ele é jogado no chão. E os litros começam a sair da boca dele. Então alguém aparece. Josué, leva o Tiao Huang e fuja. Eu vou ficar aqui e ganhar tempo para vocês. Então ele começa a limpar a boca. Tio Niu, não temos muito tempo. Vá, desse jeito todos nós vamos morrer aqui. Então ele toca nele. Eu já disse, eu vou levá-los de volta ao vilarejo. Eu não vou deixar ninguém para trás. Então o monstro vem para cima novamente. Essa sensação, as duas habilidades estão sendo combinadas. Posso sentir o meu poder aumentando. Essa sensação de fluxo de poder constante. Eu sei exatamente o que fazer. Então ele salta rapidamente com sua nova habilidade e com um punho. Com duas novas habilidades juntas, ele avança para cima e esbagaça o monstro em pedacinhos. E vários pedaços dele vai voando por todo lado. E a habilidade se desfaz. Acabou? O que foi esse poder? Eu usei toda a minha energia, não consigo me mexer. Então outros gansos começam a aparecer. Droga! Ainda tem mais! E assim eles avançam novamente. Merda, eu não consigo me mover. Então um som começa a sair e espalhar por todo o local. Então o ganso mutante logo para e o nosso prota fica sem acreditar, pois a música estava atraindo os gansos para longe e eles vão. Tio Niu, Josué, está tudo bem?
Estão feridos? Aqueles gansos mutantes foram embora por conta da própria... essa música, Xiao Huang, o que exatamente você fez? Funciona assim como eu esperava. Eu usei o computador para hackear o sistema da fazenda e colocar essa música. Essa música era tocada quando estava na hora dos animais comerem. Uma vez tocadas, eles instintivamente voltam para a área de alimentação. Ainda bem que você conseguiu fazer isso a tempo. Eu não quero voltar aqui nunca mais. E assim eles vão embora. Os ovos não quebraram. Tio Neil, quando foi que você pegou esses ovos? Quando você estava tentando capturar o ganso, mas eu não consegui pegar muitos. Não me diga que quando esses ovos chocarem, eles vão se transformar em mutantes. De jeito nenhum. Esses ovos estiveram lá por mais de uma semana. Não parece haver nenhuma mutação deles. E assim, nosso prota apenas observava a sua mão, da onde saiu o novo poder. Certo, então está decidido. Nós iremos agir em grupo a partir de agora. Eu, em nome do comandante e chefe Joe, gostaria de discutir nosso futuro plano de batalha. Por favor, preste muita atenção. Primeiro, o grupo de segurança, que será responsável pela patrulha em volta da base e das construções da área de proteção. Esse grupo será formado por papai, comandante e chefe Joe, irmão mais velho e irmão Huang. Eles ficarão responsáveis por essas funções. O próximo é o grupo de agricultura e gado, que será responsável pelo cultivo e pelos animais. Eu e o tio Neil ficaremos responsáveis por esse grupo. Eu consigo crescer as plantações rapidamente com magia. O mais importante é porque eu tenho essa habilidade agora. Agora, o grupo de integração de recursos, que será responsável pelas estatísticas, distribuição de recursos e propor um plano de balanceamento. Minha mãe e a irmã Li Qin ficarão responsáveis por esse grupo. Por último, o grupo de exploração será responsável por procurar recursos, materiais e analisar a situação pelas redondezas. O olho simboliza a nossa base. Irmão Joe e a irmã Bimbim serão responsáveis por esse grupo. Comecem a se preparar. A partir de hoje, a nossa reunião termina por aqui. Comandante e o chefe Joe, como foi a minha apresentação hoje? Ótimo, estou considerando em transformá-la em estrategista da base permanentemente. Yeah! E assim ela fica toda alegrinha. Então vemos o nosso prota mexendo na mochila para a exploração. Dessa vez eu preciso me preparar melhor. Armas, coquetel molotov e primeiros socorros. Não vou repetir o mesmo erro que aconteceu na fazenda. Josuo. Então ela aparece. Linkin, você... Joe, por favor, me leve com você. Por quê? Eu estou com medo da Join. Ela... Não, eu quero ir com você. Eu conheço um lugar seguro no vilarejo. Os recursos lá serão suficientes para nós, se apenas nós dois ficarmos juntos. Vixe. Se for apenas nós dois. Então a loucura bate nela. Nós poderemos definitivamente sobreviver até o resgate chegar. Poderemos fazer o que você quiser. Eu posso te satisfazer da maneira que você quiser. Não precisa se preocupar com eles, eu... Então nosso prota faz aquele olhar de Red Pill, dizendo esses absurdos para me fazer abandonar minha família. Se você se atrever a dizer isso mais uma vez, eu vou jogar você pra fora e deixar você sobreviver por conta própria. E você foi a única que me abandonou primeiro. Você se lembra disso, certo? Toma, desgranhenta. E assim... Ele abre a porta e começa a sair. E assim ele nota algo, que a Bimbim estava ali do lado de fora. Devemos ir agora? Ai, paiinho! E ele olha assim, cantando. Sim, vamos. Então chegam até um outro local. Esse local de pesca parece tão remoto. Os pescadores não vêm aqui, certo? Quem será o dono desse lugar? Lindier. Eu descobri esse lugar por acaso. Falando no Lindier, eu não entendo. Por que ele te odeia tanto? Bem, se vamos falar nesse assunto, precisamos voltar à época da escola. Quando começamos a estudar, ele sempre foi arrogante e pensava que todo mundo deveria deixar ele fazer o que quisesse só porque ele era rico. Mas eu odiava esse tipo de pessoa mais do que tudo e eu sempre ganhava dele em tudo. Depois, eu e a Linkin ficamos muito próximos e ele decidiu levar ela embora e veio para esfregar isso na minha cara várias vezes depois que ele conseguiu. Mas ele, no final das contas, não gostava da Linkin, certo? Eu ouvi dizer que ele sempre a ridicularizava em público. A meta do Lindier era se vingar de mim. Eu realmente não me importo com Linkin. Linkin pode ficar com quem ela quiser. Mas eu ouvi dizer que vocês estavam planejando se casar. Os adultos decidiram isso por conta própria. Eles se opuseram quando eu me apaixonei no ensino médio. Mas assim que eu me graduei, eles ficaram ansiosos para ver eu me casar. Sim, eu nunca me apaixonei quando eu era adolescente. E eu fui pressionada a me casar mesmo assim. Então ela nota algo e ela começa a se aproximar. Então ela percebe algo. Tem um freezer gigante no porão, mas a porta do freezer não é um pouco exagerada demais? Isso parece um cofre de banco. Como eu sabia que tinha um lugar como esse aqui? Eu vi o Lindy falar sobre isso, então eu vim conferir para ver se era verdade. Na minha vida passada, durante o surto da horda de zumbis, encontrei esse lugar por acaso, contando com os recursos que estavam aqui por muito tempo. Mas quando eu cheguei aqui, a energia já havia sido cortada. Felizmente, eu liguei a energia outra vez com a minha energia reserva há muito tempo, então os alimentos não estragaram. Dessa vez, a energia ainda não foi cortada, foi por pouco.
Foi porque eu parei a primeira horda, então o futuro foi alterado? Ou ainda há sobreviventes aqui? Então ele escuta o grito. O que houve? Eu estou bem, só me assustei com uma coisa. Essa cabeça de peixe não parece um pouco estranha? É algum tipo de iguaria ou algo assim? Então olhamos o olho dele e logo ele volta à vida. Nosso prota rapidamente vai e ataca aquele mutante. Um peixe mutante? Então ele já estava segurando a cabeça do peixe e logo o peixe ataca ele com um jato de água e logo ele é empurrado até longe na parede. Esse poder é um mutante de nível 2. E então vemos essa bela criatura magnífica, linda. Josué, você está bem? Corre, não podemos lutar com essa coisa aqui. Então ele olha, a porta deve estar fechada. Vemos então que a porta ainda continua trancada. Nosso prota já larga a mochila no chão e já corre para cima do peixe mutante. Não há tempo para abrir a porta. Eu preciso dar cabo desse peixe primeiro. E assim ela avança para cima do peixe mutante novamente. Ela observando assustada, logo percebia. Droga, as escamas dele são uma armadura. Não consigo cortar. E assim o mutante peixe ataca ele, o lançando para longe. Logo ele caindo no chão, ele se reposiciona e prepara o ataque novamente. As escamas de peixe cobrem o corpo inteiro. Eu preciso achar uma brecha. Então ele vai correndo até o mutante peixe. E então ele observando, percebe o lugar. Ali é o lugar. Então ele pisa forte no chão e logo o mutante peixe, observando, percebe que o nosso prota já estava por trás dele. Então nosso prota ataca ele pelas costas. Então, por dentro das guerras, sei lá o nome disso, começa a sair alguns tentáculos e segura a peixeira do nosso prota. Os vermes gigantes que vivem nas guerras dos peixes vivem em simbioses com o Murloc e irão proteger o hospedeiro em um momento de crise. Então o peixe ataca ele com a caudada e o lança quebrando tudo. Então depois desse acontecimento, o nosso prota já estava caído no chão e ele já parado no chão sem se mover, o peixe mutante logo aparece, se preparando para o atacar. Então nosso prota aproveita essa oportunidade e logo pega o cano com energia e lança sobre ele e dá um ataque super efetivo, colocando o cano bem na boca dele, lá ele, e logo ele cai duro no chão. Então nosso prota dá aquele sorrisinho maroto, sabendo que venceu essa rodada fácil. Apesar de haver muitas diferenças entre essa vida e a minha vida passada, todos esses são eventos, em sua grande maioria acidentais, mas esse mutante de nível 2 foi obviamente colocado aqui de propósito. Então a gasosa começa a chamar ele. Josué, você está bem? Eu estou bem. Esse lugar não é seguro. Vamos embora daqui. E assim, ela continua tentando abrir a porta. E ela, colocando mais força ainda, começa a ficar preocupada. O que está acontecendo? Por que eu não consigo abrir? É como se alguém tivesse acabado de trancar. Então ele ativa o hack. Xiaobimin, vá um pouco mais para o lado. Então ele se prepara soltando sua aura novamente e logo ataca com toda a força. Então quando a poeira começa a baixar, ele percebe que seu ataque não foi efetivo. Não, essas portas são feitas de um material e estruturas projetadas para guardar um grande tesouro. E esse lugar é subterrâneo. Então essa porta, na verdade, é uma parte mais fraca daqui. Ela vai se aproximando. Josué. E logo ele fala, esse é o máximo de poder que eu consigo usar. Parece que não vamos conseguir abrir a porta. Eu preciso descansar um pouco. Pode descansar, eu vou dar uma olhadinha nesse lugar. Talvez a gente consiga achar outra saída. Então ele começa a descansar. E logo ele observa que ela tinha se aproximado, dizendo que não tinha achado nada e que procurou em todos os lugares e dizendo que não havia outra saída. Então ele pensa, a temperatura mais alta aqui é no mínimo 18 graus e não vamos aguentar por tanto tempo. Mesmo se sobrevivermos a baixa temperatura, uma hora teremos que lidar com a falta de oxigênio. Não tenho outra opção. Então ele se levanta. Eu vou tentar de novo. Então ela mostra uma coisa pra ele. Então ele, percebendo, logo fica impressionado. Se eu comer isso aqui, eu vou ganhar uma habilidade assim como você, certo? Então ele, preocupado, segura a mão dela. Você sabe o que vai acontecer se você comer isso? O risco é alto demais. E se você não pode continuar usando a sua habilidade constantemente. E o efeito também é limitado. Então ela corta dizendo que ele não pode continuar usando a habilidade dele constantemente. E que o efeito também era limitado. E ela continua dizendo pra ele que ele sabia muito bem sobre os limites dele. E que se continuasse assim, eles não iriam aguentar por muito tempo. Então ela finaliza. Eu vou assumir o risco. Iria apostar na possibilidade de eu sobreviver e despertar uma habilidade que possa nos ajudar a sair daqui. Percepção. Essa foi a habilidade que Xiaobimin despertou na minha vida passada. Nessa vida, essa habilidade pode acabar mudando por minha causa? Então ele larga a mão dela e ela, percebendo, logo ele confirma, perguntando se ela estava pronta. Ela já fez a decisão dela, porque eu estaria com medo. Talvez no passado eu estaria com muito medo, mas agora eu tenho você ao meu lado. Eu acho que posso fazer isso. E logo ela lança pra dentro da boca. Então o entardecer chega e vemos que o pessoal já estavam procurando eles. Pra onde eles foram? Eles nem me contataram. Irá escurecer em breve. Então eles ouvem um rugido. Eu pensava que os zumbis só apareciam à noite. Eu não sei, é muito estranho. Então um grito acontece e o irmão do prota percebe. Droga, é o grito do Juan Tal. Então alguém estava escondido atrás das árvores. E logo vemos o sorriso macabro dele.
Então voltamos no passado e alguém estava chamando o Josuo e pedia para ele acordar rápido. E ele começa a despertar e logo vemos que era a Tia Bimbim que estava lá armada. E ela observando, pedia para ele se levantar logo e dizia que havia inimigos aqui, que tinha 4 cachorros de nível 4 e 2 tigres de nível 6. Mas levava por volta de 20 minutos para eles chamarem a atenção de centenas de zumbis. Temos que informar rapidamente aos outros grupos para recuar. Não, nós não temos tempo. Ao menos se eu atrair esses monstros para cá e ganhar um pouco mais de tempo. Capitão, será inútil, mesmo se você ficar aqui. Você não despertou a sua habilidade. Você irá apenas atrapalhar se você ficar aqui. Por quê? Eu comi um cristal, então por que eu não virei um mutante? Ou despertei alguma habilidade? Já Bimbim, volte com vida. Então ela fica em silêncio e logo confirma, dizendo sim. Então volta ao presente, com ela chamando ele novamente. E na hora que ele desperta, e então vemos que ela já estava pegando fogo, enquanto chamava o nome dele. O que está acontecendo? Por que você está tão quente? E ela diz que não sabia, e fala que estava muito desconfortável. Ela diz que o corpo inteiro dela estava sendo cozinhado. E estava dizendo que estava quente demais. E gritava dizendo não. Eita penga, menino. Espera aqui, eu vou pegar alguns cubos de gelo. Ei, não tira a roupa. Então ela começa a tirar a roupa. E ela diz para ele não olhar. E ele não olha, dizendo que estava de costas. Então eles dois separados por um freezer. Logo ele fala, você se sente melhor? E ela confirma dizendo sim. Então ela chama por ele meio envergonhada. Eu consigo ver vários zumbis. São muitos. Eles estão em toda parte. Então ele fica impressionado. Não entre em pânico. Essa é sua habilidade. Como eu esperava, ainda é uma habilidade de percepção. Desse jeito nós não vamos conseguir sair daqui. Então ela diz embaixo e diz que estava vendo algo. E ela fala que tem vários zumbis embaixo do chão. Então vemos a nova habilidade dela. O quê? Embaixo do chão? Será que... Então eles se movimentam até outro local e logo ele diz que achou alguma coisa. Como eu imaginei, há uma passagem secreta. Então eles descem e ela fica dizendo que cheiro horrível que era esse. É enxofre. Esse deve ser o armazém usado pela família de Indier para contrabandear a pólvora. Não me admira que ainda esteja funcionando e esteja protegido também. O grupo de pesca é apenas um disfarce e o freezer gigante é apenas para esconder esse lugar. Então eles ouvem o barulho e então os zumbis vão se aproximando. Está muito escuro aqui, não consigo ver. Vou confiar em você. Então ela, surpresa, dizia para ele se era para confiar mesmo nela. Não se preocupe, você consegue. E ela então observa e logo ativa o seu hack, dizendo o certo. O primeiro está a 10 metros de distância bem na nossa frente. Então o nosso prota vai e passa a peixeira nele rapidamente, fazendo os litros sair. Pronto. O próximo está a 2 metros à esquerda. Tem mais 2 se aproximando à direita. Então ele avança. 4 metros à esquerda, mais 2. E assim ele vai passando a peixeira. Tem um a 7 metros atrás de você. E assim ele vai. Mais um a 3 metros à direita. E continua fazendo isso. E eles chegam até uma porta. E logo ele abre. Então chegamos a um outro local. O que vamos fazer agora? Não tem saída. Tem um caminho pela água, que deve levar até o tanque de peixes no grupo de pesca. Então lá de dentro, eles vão nadando. E ela pensava que finalmente eles iriam escapar. E que por sorte essa habilidade era útil. Mas foi só ela falar. E logo um dos grandes aparece bem do lado dela. E ela fica com medo. Então Josuo segura a mão dela. E logo eles vão sendo levados pelo peixe. Então nosso prota segurava com toda a força. E ela apenas observava sem falar nada. Então pelo olhar dela, o nosso prota percebe. E ela solta a mão dele, dizendo que estava tudo bem. E aceitou o fim para ela. Então nosso prota apenas observava, enquanto o peixe levava ela para longe, sem poder fazer nada. Então ele lembra do passado, onde da mesma forma ele tinha abandonado ela. Então volta para a mente dele, enquanto o peixe estava levando ela. Você acha que eu vou simplesmente fugir dessa vez? E assim ele avança, ativando o hack novamente. E assim a habilidade dele vai surgindo do chão e logo vai em direção ao peixe e segura ele firmemente. Prisão! E assim o peixão é segurado e vemos que ela ainda estava lá e ela ainda estava chamando pelo nome dele. Então ele novamente, ativando o manto de Buda, vai até em direção a ele e já vemos pela visão dela e vemos que ela estava perdendo a consciência e logo desmaia. Então vemos que nosso prota salvou ela e quando ela acorda e vemos que ela já estava salva e se esquentando do lado da fogueira. Então ela acorda assustada chamando ele pelo nome. Ah, você acordou? Que ótimo, eu fiz uma fogueira. Podemos repor nossas energias comendo um pouco. Os peixes daqui são provavelmente seguros. Então ele entrega e ela agradece. O que aconteceu com aquele monstro gigante? Eu só lembro de você nadando em minha direção antes de eu perder a consciência. Ele provavelmente virou comida para os peixes no fundo do lago? Ele era muito grande. Então foi mais fácil de lidar com ele comparado ao peixe do freezer. Mas peixes mutantes daquele tipo irão se espalhar pelas fontes de água e tudo em volta do nosso mundo está mudando.
Isso é algo que não pode ser evitado. Então ela chama a atenção dele e ele pergunta o que era. No colégio, você sempre era reservado e difícil de interagir. Naquela época, eu pensei que você era alguém difícil de se fazer amizade e acabei conversando muito com você. Mas desde que o apocalipse zumbi começou, você me salvou várias vezes, até arriscou a sua vida. Por quê? Então ela faz aquele olhar que todo inscrito apaixonado gosta. Então ele fica em silêncio e logo fala: na verdade, no passado, eu só vi você porque eu precisava da sua habilidade para proteger a minha família. E ela confirma, dizendo que estava entendendo. Então o silêncio reinou novamente e logo ela corta. E agora? Agora? Então ele vê o olhar dela, toda corada e brilhante. Então ela corta perguntando quando que eles iriam voltar para casa. Vamos voltar agora. Com a sua habilidade, podemos evitar os zumbis. E ela confirma. Então, chega até o vilarejo novamente. Irmão Joe, irmão Bimbim, finalmente vocês voltaram. Eu fiquei muito preocupada. Então vemos que era a irmã do nosso prota. Estamos bem, aconteceu alguma coisa por aqui? E ela não falava nada. Vamos entrar primeiro. Então eles entram e vemos o pai do nosso prota e o irmão dele. Então ele observa algo. Como isso aconteceu? Quando saímos para procurar por você e pela Bimbim, fomos atacados por um grupo de zumbis. Eu queria encontrar um cristal de zumbi nível 2 para salvá-lo, mas eu falhei. O outro sentado, Xiao Huang, ele ainda pode ser salvo. Nosso prota observa. Não. O vírus já chegou no cérebro dele. Mesmo se usarmos um cristal, o irmão Huang irá apenas se transformar em um monstro assim como o Lin Jie. Eu não quero me transformar em um zumbi. Não hesite. Apenas me mate! Nosso prota ouvindo, ficava sem exalar nenhum tipo de emoção. Realmente não há outro jeito. Então ele pega a peixeira e a mãe do nosso prota aparece logo atrás dele. Então ele olha para ela e ela já estava preocupada. Mãe, venha comigo. Então ele mostra o cristal para ela. Mãe, rápido, coma isso. Esse cristal que o seu irmão tentou dar ao Huang Tao, de onde veio isso? Bimbim e eu pegamos isso no grupo de pesca. Depressa, não temos muito tempo. Mas eu não estou infectada, Josuo. Por que está fazendo isso? Eu não posso explicar agora. Apenas confie em mim. Então ele continua se transformando e o irmão do nosso prota logo grita por ele, dizendo que ele não tinha mais tempo. Então ele nota e logo corre. Droga, é tarde demais. Se isso continuar, o irmão Huang irá se transformar em um zumbi antes da mãe despertar a habilidade. Mas não posso perder mais tempo, terei que matá-lo agora. Então volta para ele já se transformando e começa a estourar todas as cordas. Josuo, rápido, me mate! Então ele aparece de frente do Josuo. Me perdoe, irmão Huang. Jing, eu estou chegando. Então ele percebe algo e por trás do nosso prota, uma aura começa a exalar. Isso é mãe? Então vemos a mãe do nosso prota fazendo a sua pose de fodona. Então ela ativa o seu novo hack. Então aparece essa cruz, ativando o hack nele. Então ele começa a notar e todo o vírus começa a se desfazer. Olhem, eu estou curado. Mãe, é você mesmo? Então o paizão, todo apaixonado. A Feng, como você ficou assim? Por que está todo mundo olhando para mim? Ei, eu voltei ao normal, como eu esperava. Então o tempo passa. Então durante a noite, entendo, a mãe despertou a habilidade de purificação. Então aquela luz removeu o vírus do corpo do Xiao Hong. Então a mãe ficou mais jovem por causa da habilidade. Isso é incrível. A mãe era uma beldade quando era mais jovem. Então vemos que ela ficou mais jovem. Deve ser esse o caso. Algumas habilidades também podem causar mudanças no corpo. Então essa purificação vai me dar mais curvas e remover minhas espinhas? Então o irmão dele fala. E quanto aos zumbis lá fora, podemos purificá-los também? Essa habilidade pode apenas ajudar pessoas infectadas a remover o vírus antes de se transformarem por completo. Irá causar danos aos que já se transformaram em zumbis. Então vemos que ele já copiou também a habilidade. Agora não precisamos mais ter medo de ser infectados. Só precisamos pedir para a Feng nos purificar. Me purifica hoje à noite, minha querida. Josuo, sobre a habilidade, eu já entendi, mas eu tenho uma dúvida. O que seria? Como você sabia que eu podia salvar o Xiao Hong? É como se você já tivesse previsto isso. Eu também não sei como explicar, mas naquela hora eu pude sentir que você podia despertar uma habilidade. É a mesma coisa. Eu posso sentir as habilidades do irmão mais velho e da Join, e essa sensação fica cada vez mais forte. Então ele pensava, mas eu não consigo sentir a habilidade de Xiao Bingbing e também não posso usá-la. Talvez a minha habilidade seja limitada apenas aos membros da minha família. Se eles despertarem mais habilidades, minha habilidade também vai ficar mais forte. Então eles dois sentados ficavam em silêncio. Então ele começa. Vamos começar. Bingbing, por favor me ajude a descobrir quantos zumbis ainda estão nos arredores. E ela confirma dizendo certo. E logo ativa o hack e começa a percepção a se espalhar por todo o bairro. Na floresta ao redor da caverna tem algumas centenas, atrás da montanha também. Você está vendo algum de rank 2? Sim, no momento há 3 deles. Isso é ótimo, tirando o pai, o irmão Huang e o tio Liu. Desse modo, toda a família irá se equipar com habilidades próprias para o combate. Então ela nota algo. O que há de errado?
Os zumbis estão se movendo e parecem estar se movendo ao mesmo tempo. Todos eles estão se aproximando de um único lugar. É o Lindier. Eles estão se movendo em direção ao Lindier. Lindier? Mas eu vi ele sendo queimado junto a uma pilha de cadáveres. Será o mesmo Lindier que a Tia Bimbim está vendo? Droga. Então foi o Lindier que fechou a porta do freezer no clube de pescas? O irmão Huang e os outros foram atacados. Isso provavelmente é obra dele. O que iremos fazer? Vamos informar a todos como da última vez e nos prepararmos para nos defender? De acordo com a situação, Lindier precisa de mais um dia para reunir uma horda imensa de zumbis. Ao invés de esperarmos ele vir até aqui, nós deveríamos tomar a iniciativa e atacá-lo depressa. Então chega na floresta e o nosso prota já estava lá. Apareça! Lindier, eu sei que você está aqui. E ele continua. Então ele fica em silêncio procurando. Isso é inesperado, Josuo. Você caminhou diretamente para a morte por conta própria. Então é isso? Você fingiu a sua morte daquela vez? Cala a boca! Então ele salta lá para baixo e logo ataca o nosso prota. E ele, observando, logo passa a peixeira rapidamente, fazendo os litros sair da barriga dele. Parece que o meu palpite estava correto. Você não se recuperou completamente das queimaduras ainda, né? Então no freezer da casa de pescas, você decidiu usar truques sujos ao invés de atacar. Continua sendo um covarde. Não seja tão convencido. Mesmo eu estando machucado, você está aqui sozinho. Então a explosão acontece. Você ia dizer que tem um grande número de reforços, certo? Eu já sabia disso e deixei algumas pessoas cuidando da bagunça antes de chegar aqui. Dessa vez vou ter certeza de derrotar você de uma vez por todas. Então no meio daquela chama, logo vemos que alguém estava lá. Dessa vez vocês não escapam. Eu já estava esperando por vocês. Virem cinzas! E assim ele dá gargalhada. Logo então ele tropeça e logo cai lá no buraco. Então a mãe aparece e salva o bebê grandão. Então ele, enfeitiçado pela sua beleza, logo ele abraça ela. Ah, Feng! Então os zumbis vão se aproximando mais ainda. Tem mais se aproximando. Então ela ativa o hack e logo ataca todos eles e eles começam a queimar. Então novamente ela ataca. Com apenas um golpe, essa habilidade é bem conveniente. Meu docinho, você é melhor. Alô, Bimbim? Nós já terminamos por aqui. Então lá na casa, onde é a próxima localização? Fica a 1 quilômetro do noroeste e tem 24 no total. Entendido. Como está a situação? Está segura? Não se preocupe, eu estou escondido no porão. Há pessoas vigiando a entrada. Irmão Joshua, pode me ouvir? Está tudo bem aí? Não se preocupe, é fácil para mim lidar com esses zumbis. Eles não faziam ideia de que seriam emboscados por nós. Isso é tudo graças ao Xiao Bimbim, com as suas informações e comandos. Sim, Xiao Bimbim é a nossa estrela da sorte. No futuro você irá se tornar nossa comandante. É tudo graças ao trabalho duro de vocês. Eu só ajudei um pouco. Então ela nota. Espere, Josuo. Então vemos nosso prota já usando a habilidade que a mãe dele adquiriu. E ele, observando, logo ficava satisfeito. Ah, não pode ser. Eu não posso perder. Você chegou ao fim da linha. Acha que ainda pode me vencer? Acabou, Lindier. E assim ele ativa o hack, queimando ele. Sim, acabou. Então ela grita, pedindo para ele tomar cuidado, dizendo que aqueles 3 mutantes de rank 2 estavam se aproximando dele. Então logo vemos que era 3 ratão. Mutantes de tipo rato de rank 2. Mas a habilidade de combate deles é a mais fraca entre os mutantes zumbis. Lindier, se depende deles, é melhor desistir. Quem disse que eu iria usar eles para lutar contra você? Olhe atentamente. Então ele abre e logo tira os cristais. Josuo. Então ele joga para dentro os cristais. Esse é o meu verdadeiro poder. Demônio mutante de rank 3. E assim ele se transforma. Então vai ficando mais tarde e ele já estava lá todo sorridente. Mutante de rank 3? Parece que eu vou precisar usar todo o meu poder. Então ele ativa novamente o manto de Buda e se prepara e corre em direção a ele para atacar. E quando ele vai atacar, Lindier, na nova transformação, segura a peixeira dele e o lança rapidamente, fazendo ele cair para trás. Josuo, você é tão fraco assim? Ele novamente ativa e vai para cima dele, golpeando. Eu estou um pouco desapontado. E pensar que esse é o limite da sua habilidade? Então ele abre os olhos. Você precisa ao menos estar no meu nível. E assim ele golpeia ele, rachando o chão em pedaços. E a poeira vai baixando e o hack do nosso prota começa a se ativar. Você até tem outras habilidades, tentando fugir que nem uma toupeira. Tudo bem, eu irei te achar e então te torto até você morrer. Então vou dar cabo de toda a sua querida família. Então vemos essa árvore e o nosso prota começa a sair de dentro dela. Essa é a habilidade de um mutante de rank 3. Nunca enfrentei um cara a cara na minha vida passada. Eu não pensei que seria tão forte. Mesmo se o irmão mais velho e a mãe se juntassem para enfrentar eles juntos, eles não iriam conseguir vencer. Eu preciso pensar em uma estratégia. E assim, começa algo a aparecer e logo ele nota. Isso é... Então a lua logo começa a ficar vermelha. Isso não é algo que um mutante de rank 3 conseguiria fazer. O que está acontecendo? Então vemos de longe
uma barreira azul, e logo vemos 2 tipos de poderes se enfrentando, e o nosso prota observa: não, tem alguém ali. Josué, ainda tem tempo para se distrair assim? Então nosso prota percebe. Por acaso está me subestimando? Então ele mete a caudada nele jogando para longe e logo batendo na árvore, corta ela no meio e vai em direção às rochas. Então vemos que o nosso prota foi esmagado que nem uma mosca e novamente ele desmaia. Por que você não usou a sua habilidade para fugir? Já que não está fugindo, então morra. Então a luz aparece e o tempo parece que para. O que está acontecendo? Porque parece que tudo ao meu redor está congelado. Não consigo me mover, mas ainda consigo usar minha habilidade. Então da testa dele começa a se formar algo e logo sai e atinge a cabeça do camarada. E logo o tempo volta ao normal e ele começa a gritar: Ah! Meu olho! Droga, droga! E assim ele começa a se retirar, e o nosso prota já desmaiando, logo cai no chão, e alguém chama ele. Josué, você está bem? Lindier, ele fugiu para a floresta. Se apresse, ele não pode fugir. Precisamos matar Lindier, ele é um grande problema. O mundo está mudando. 2 pessoas apareceram no céu ainda agora. São ambos usuários de habilidade de rank superior. Eles não deveriam aparecer agora. É impossível eles terem aparecido. Na minha vida passada, local de encontro aleatório de sobreviventes. Então vemos o nosso prota, já amarrado. Chefe, nós encontramos a pessoa que vivia no vilarejo Quinchan. Quantos zumbis o vilarejo Quinchan tem? Nosso prota observa calado. Quantos? Por volta de 1000. É muito perigoso. Apenas 1000? Você chama isso de perigoso? Outro lixo acaba de chegar. Qual é o zumbi de rank mais alto por lá? E quantos? Rank 4, apenas um. Apenas um rank 4. Certo. Leve ele até lá e prenda os braços e as pernas dele. Aquilo são... Então ele olha os camaradas presos em algum tipo de tronco. Escravos? Então ele se levanta e começa a correr. E então a chama aparece bem na frente dele. Tentando fugir? Usuários de habilidade de nível superior como nós fomos abençoados exclusivamente por Deus. E seres inúteis e insignificantes como você claramente foram feitos para serem nossos escravos. Então volta ao presente. Esse lugar foi daqui que aquela estranha luz azul veio. Isso deve estar relacionado com os usuários de habilidade de nível superior. Há muitos lixos entre os usuários de habilidade de nível superior. São bem mais perigosos se comparado aos zumbis. Eu preciso investigar a situação o mais rápido possível. Então ele nota algo. Isso é uma cratera? Então lá do meio, algo começa a sair. E ele se aproxima e observa. Parece que foi feita alguma coisa. Então ele se aproxima e logo nota. O que está acontecendo? Por que estou sentindo a urgência de devorar isso? Então ele se afasta e logo uma explosão acontece e ele pula lá pra cima. Quem é você? E aí, por acaso você é um sobrevivente? E assim o nosso prota logo toca no pomar de Adão dele. Você está sendo bem cauteloso. Você tem potencial. Talvez valha a pena. Tira suas mãos. Irei lhe perguntar mais uma vez. Quem é você? Certo, irei lhe dizer. Meu nome é Shimo Takahashi, um usuário de habilidade de rank 3. Então, sem perda de tempo, nosso prota avança para cima dele e tenta o golpear, mas ele ativa o seu hack e logo desaparece, fazendo um brilho enorme, que imaturo não pode nem suportar uma pequena provocação. Estou apenas brincando, não me leve tão a sério. Não se preocupe, não vim aqui atrás de você ou de sua família. Eu vim pela origem desse cristal. O que é isso? Pensei que você tivesse vindo aqui porque sabia o que era. Parece que você é apenas um usuário de habilidade de nível 1 que acabou de despertar. E assim ele observa. Já jogou videogames antes, certo? Esse cristal é um item importante para subir de nível. Usuários de habilidades podem comer orbes de cristais de zumbis para subir de nível, mas eles no máximo podem atingir apenas o nível 4 para atingir um rank maior, e assim ele toca. Você precisa desse cristal aqui. E assim ele joga para o nosso prota. Esse presente não é de graça, certo? O que você quer que eu faça? Esperto. Irei precisar da sua ajuda no futuro. Até lá, vá e aprimore a sua habilidade. Certo, quase esqueci de te dizer. Deus existe nesse mundo. E assim ele se teletransporta. Deus. E acabou, galerinha! E essa foi a parte 4. Muito obrigado aí a cada um do pessoal que se inscreveu no canal. Fizemos 16 mil inscritos rapidamente aí. E a nossa meta é 20 mil inscritos, galera. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. E fui!